nossa live de hoje. Já estou programando aqui para que essa live seja simultaneamente transmitida no YouTube hoje pela primeira vez. Já está configurando a tela aqui. E os irmãos que estiverem assistindo pelo YouTube aí, sejam bem-vindos também. Já estou programando aqui para que essa live seja simultaneamente transmitida. Já estamos, irmão Shaul, a palavra está com você então. Tá? Já. Desativa os mudos para mim, irmão. Ativa os mudos, por favor. A paz de Alcha, irmãos. Mais um domingo, mais uma live abençoada, né? Que a abençoar a vida de cada um, no nome de Alcha Machia. Eu fico muito feliz, irmãos, pela perseverança dos irmãos, né? Pelo o tanto que o Pai está nos revelando, né? E só nós, poucos, ter esse entendimento, né? Que o Papai nos escolheu, né? E vamos começar invocando, irmãos. Invocando e orando, né? Os irmãos que estão aí no YouTube, é um prazer, sou o irmão Shaul, que vem abençoar a vida de cada um. A partir de agora a gente vai tentar fazer esse novo esquema, né? Para a live atingir mais o número de pessoas. E tudo que nós faz, irmãos, é para honra e glória de Yahweh dos Exércitos e de Yahshua Mashiach. Não fazemos nada para nós, nada para nos aparecer, sabe? A gente não quer aparecer, a gente não quer glória, a gente não quer fama, a gente quer apenas ser um servo útil, né? Ser um servo útil, né? Porque a gente não veio aqui para aparecer, a gente veio aqui para ser um servo. E um bom servo, né, irmãos? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. A gente vai abordar um tanto de tema interessante hoje na Escritura para a gente poder pegar o raciocínio, né? Porque cada dia que passa, irmãos, o entendimento ele vai ficando mais amplo, né? E a gente está trazendo muita revelação, só que às vezes a gente deixa passar a doutrina, né? E a gente tem que ser irrepreensível no nosso corpo, alma e espírito, né? A palavra fala isso em Tessalonicenses 5, né? Que nós temos que ser irrepreensível no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, né? E a doutrina é para nos moldar, né? Moldar. A gente ser a imagem de Yahshua ali, né? A palavra fala que devemos chegar no pleno conhecimento da estatura do varão perfeito, né? E é isso que nós tentamos cada dia mais, né, irmãos? A gente não é perfeito. A gente não é perfeito. O único que foi perfeito foi nosso papai. Só que a gente tem uma diferença das demais pessoas hoje. A gente busca a perfeição. Hoje as pessoas não buscam a perfeição. Hoje as pessoas erram e para elas está normal continuar a bola para frente, entendeu? Nós não. Como nós somos seres celestiais, naquele momento que nós erramos e nós assumimos nosso erro e pedimos perdão ao nosso Pai, da próxima vez que houver a outra oportunidade ali do mesmo ato, você não vai errar, você vai pensar duas vezes, né? Vai pensar assim, olha, eu já errei a primeira vez, dessa vez eu não vou errar. Aquela lá foi minha falha, então dessa vez a falha não vai ser essa. E assim vamos até no dia da nossa redenção, da nossa volta, né? Porque vamos de passo em passo atingindo a estatura do perfeito varão, caminhando, né, irmãos? Devagarzinho, a gente não dá passo maior que a perna, né? Você pode ver que às vezes tem um entendimento que o papai nos deu lá atrás, de uma forma, hoje a gente entende por que ele deu daquela forma, porque se ele tivesse dado dessa forma agora, a gente não entender nada, ele usa dessa forma, entendeu? Gradativamente aprendendo, né, irmãos? É igual o irmão Arthur sempre fala, né? Aqui é como se fosse uma escola, né? Tem irmãos que chegam no pré, tem irmãos que chegam na primeira, na segunda, a gente vai passeando, a gente vai sabendo o que é o mais um, a gente vai sabendo o que é geografia, vai sabendo as matérias, vai sabendo, até o momento que a gente chega num grau que o pai fala assim, agora eles sabem tudo, agora eles podem voltar para casa, né? E a gente se esforça tanto aqui em BH para poder levar esse alimento para os irmãos, né? Se a gente fosse, tipo assim, a gente poderia falar assim, não, vamos só fazer esse grupinho aqui e nós sabemos aqui que tá bom, não, a gente quer repartir esse conhecimento nosso, né? Esse conhecimento que o Pai nos concede, né? Saber. A gente gosta de repartir, né? Assim como Moisés, ele repartiu o espírito dele com aqueles 72, né? 70 estava ali e 2 estava ao redor da tenda, né?
ali no Arraial. Os dois estavam no Arraial. Então, é esse entendimento que nós temos, entendeu? De não querer saber só para nós, mas saber para nós, às vezes o irmão tem uma dúvida, às vezes o irmão tem alguma coisa, não entendi na ministração de tal dia. A gente sempre está disposto, os irmãos nos grupos, olha, irmão, se vocês não tiverem entendido, chama nós e pergunta, né? Para nós é uma honra poder trabalhar na vinha, entendeu? É uma honra poder responder uma pergunta do irmão, né? Isso para nós é maravilhoso, irmão. Isso não tem coisa mais gratificante para nós do que isso, entendeu? E falo de novo, qualquer irmão que tiver qualquer dúvida, sabe por quê? Porque geralmente a gente baseia os estudos na dúvida dos irmãos, né? Os irmãos estão com uma dúvida aqui, eu vou direcionar o estudo para a dúvida do irmão, entendeu? E assim a nossa mente fica mais ampla para poder, quando os irmãos vêm trazendo um alimento mais sólido, nós podemos entender, entendeu? E com esse entendimento que nós temos, de eu falar, irmão, me chama no particular se tiver qualquer dúvida. Alguns irmãos me chamam bastante para falando, né? Pensando assim, não, irmão, eu falhei ontem, eu errei ali, entendeu? Eu fiz algo que o pai não agradou. E a gente tem que entender que a gente não somos perfeitos, né? A gente vai ganhar essa condição, um caminho, a gente não está com o nosso corpo glorificado. A gente está nesse corpo que ele leva ao erro, entendeu? Só que o nosso espírito é mais forte e puxa mais para o lado certo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o servo, como é que deve se comportar um servo ideal nessa terra, né? Porque essa terra aqui, ela está em escuridão. Para onde você olha hoje é prostituição, né? É luxúria. Tipo assim, hoje está no tempo mais obscuro de toda a humanidade, né? E realmente essa missão nossa nessa terra aqui, né? Ela é uma missão muito complexa, eu sempre falo, é uma missão muito difícil, entendeu? Não é fácil, né? A gente não lembra, mas a gente tem um corpo glorificado, a gente tem, vamos dizer assim, né? Superpoderes, né? A gente, vamos dizer assim, autoridade sobre algumas coisas. Tipo assim, tirar isso tudo de nós e tacar no mundo que somos igual a um ser descendente de Adão, passar o que eles passaram, né, lutar todo dia ali contra a carne, né, que é uma luta bem difícil para todos, né? Cada um tem uma luta individual, isso eu sempre falo, né? Tem irmãos que tem às vezes o irmão pensa assim, olha, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma vida mais dura do que aquele irmão. Não é. O pai vai te dar uma carga que você aguenta carregar. Ele vai me dar uma carga que eu aguento carregar. Ele vai dar uma carga que o irmão aguenta carregar, né? Ele não vai te dar uma carga falando assim, eu vou botar essa carga aqui e ele não vai aguentar carregar. Não. Mas depende do seu esforço para você aguentar carregar, tá, irmãos? Eu vou começar fazendo oração aqui, invocando o papai, né? E para colocar tudo na mão dele, para ele direcionar a nossa reunião, né? A gente não quer, como eu falei no início da reunião, a gente não quer se gabar, a gente não quer fama, a gente quer fazer o papel que o papai nos direcionou para fazer, entendeu? Igual eu falei para os irmãos, para todos os irmãos anciões que exercem essa função aqui, né? Para nós é uma alegria, tipo assim, não tem coisa melhor, né, do que ministrar a palavra e passar o conhecimento para os irmãos, né? Então vamos orar e invocar aqui, irmãos. Ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, ó Yalxa, ó Yal, que assim seja feita a vontade do papai Yalxa. Papai, gratidão por mais um dia aqui na tua presença, reunido com meus irmãos, ó Pai. Para se cumprir, ó Pai, aquela passagem que fala que estão nos 4 cantos da terra, ó Pai. Gratidão, papai, por nos proporcionar tecnologia, ó Pai, para juntar essas pedrinhas que estão tão longe, ó Pai, em corpo, mas espíritos estão tão próximos, Pai. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela semana que Tu nos desse, pela semana que Tu vai nos dar, ó Pai. Já profetizamos que essa semana seja uma semana abençoada, ó Pai, debaixo da Tua presença, que Tu venha nos guiar, cuidar, ó Pai, nessa semana especial para nós, papai. Cada dia nessa terra aqui é um dia especial, pois vamos crescendo em graça e conhecimento, vamos ajuntando cada dia mais as pedrinhas, papai. Peço que Tu me use, ó Pai, para trazer a Tua mensagem, ó Pai, que não venha falar nada de mim, mas sim do Teu Espírito, papai. Use os irmãos que estão aqui nessa live, ó Pai, como os vasos de honra, papai, em Tuas mãos, que sabemos que nós somos, ó Pai. Pois a palavra fala o que nós somos e temos que tomar posse disso, Pai. Direciona essa reunião da Tua forma, Pai, conforme Tu quereste.
Abençoa os irmãos que estão tão longe, abençoa os irmãos que estão próximos, ó Pai. Abençoa os anciões, abençoa a vida do irmão Arthur, Pai, o mensageiro. Agradecemos pela vida do irmão, Pai, por Tu ter enviado ele, Pai, para nos guiar, para nos cuidar, ó Pai. Ó Pai, gratidão pela vida dele e da família dele, ó Pai. Eu peço que Tu venha abençoar a vida do irmão Natanael também, ó Pai, que faz um papel fundamental no corpo, Pai. O papel de todos os irmãos são papéis fundamentais, ó Pai, mas tem aqueles que veio com aquele ministério mais envolvido na obra, papai. E agradecemos a Ti por tudo, Pai. E que assim seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja feito, irmãos. Assim seja feito. E vamos abrir, irmãos. Primeira, não precisa de abrir, não, só a gente entender. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23, ali fala que temos que ser irrepreensível o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? E é igual eu falei para os irmãos, é bem difícil, né? Não é fácil, né? Mas a gente se esforça, né? Para poder atingir essa estatura cada dia mais, né? Tem dia que a gente vai bem, tem dia que a gente está bem ali, né? A gente está bem, tem dia que a gente acorda já meio mal, e tem dia que a gente acorda bem, tem dia que acorda mais ou menos. E isso é tão normal, né? Nesse corpo aqui, né? Nesse corpo humano, nesse corpo terreno, né? E isso não pode gerar dúvida em nós, né? Falar assim, ó, às vezes vem uma voz na sua cabeça falando assim, ó, será que você está agradando o Pai? Será que você está fazendo uma coisa certa? E eu estou trazendo essa ministração hoje porque vários irmãos me chamam fazendo essa mesma pergunta, perguntando, né? E é uma oportunidade da gente poder sanar essas dúvidas, né? O que acontece, irmãos? Essas vozes vêm, né, para poder nos tentar, né? Assim como Yalcha foi tentado, é para nos tentar, né? Falar assim, ó, será que vocês realmente estão fazendo a coisa certa? Né? Aí você repreende ele na hora, ele vai embora, aí passa de novo, aí você erra em alguma coisa, aí vem a voz, aí tá vendo, você errou, então tô achando que você não é um daqueles ali que a palavra fala, e temos que repreender isso, né, irmãos, porque isso é Satanás tentando falar no nosso ouvido ali, colocando dúvida em nós, né? Tentou colocar dúvida em Yalcha, né? E com nós é a mesma coisa, eles vão tentar colocar dúvida, né? E temos que repreender esse espírito, porque nós sabemos quem nós somos, né? A palavra nos fala, né? A palavra nos fala isso, quem que nós somos. Nós fazemos parte dos 144 mil, né? Fazemos parte da era Filadélfia e da era de Sardes Vestes Limpas, aquela que acompanha a Filadélfia. Somos estrelas, né? Fazemos parte do exército celestial, né? E isso para nós, irmão, é uma coisa, vamos dizer assim, para nós é muita alegria entender isso, o que nós somos, né? A gente tem só que agradecer, por isso que a gente fala, a gente tem que acordar agradecendo, a gente tem que dormir agradecendo, na hora do almoço tem que agradecer, porque nessa população toda mundial, né? Pensa você ver, 8 bilhões agora, fora os que morreram, fora os que vieram na antiga aliança, você ser do alto escalão do exército ali, irmãos, isso aí tipo assim, nessa mente aqui, nesse corpo aqui, você ficar pensando muito, ele estoura, entendeu? Se pensar muito, ele estoura. E aí, o que acontece? E temos que sempre agradecer ao Pai por quem que nós somos, né? E sabemos hoje, né, que somos do exército de Yal, né? Somos aquela, vamos dizer assim, né, o alto escalão, né, do exército, né? E isso é muito maravilhoso, né? E eu quero falar para os irmãos, né, que o entendimento que nós estamos tendo, né, porque até pouco tempo atrás não entendia quem era Mical, a gente achava que Mical era o próprio Yalcha, e hoje entendemos que são pessoas diferentes, né, é filho de Yalcha, Mical, só que Mical naquela época se escondeu tanto quando ele veio na Terra fazer suas missões, porque ele queria sobreexaltar o pai dele, e assim que o pai honra cada um, né, porque aquele que quer aparecer, o pai diminui ele, mas aquele que quer fazer assim, ó, eu vou fazer para o meu pai aparecer. Esse o pai vê o coração, né? Vê o coração. É igual o irmão Arthur, não sei quem ouviu a ministração de hoje, o irmão Arthur trouxe já que aqueles 7 mil que estão lá em cima, eles têm o coração totalmente submisso, né? O pai olhou o coração deles, né?
O Pai olhou o coração daqueles 7.000, né? As pessoas olham hoje na carne, né? É igual quando Samuel ali foi ungir o rei, depois de Saul, né? Ele já ia ungir ali um outro, quer dizer, o mais bonito, o primogênito. Aí falou assim, ó, Samuel, o que você está fazendo? Não é esse que eu vou ungir. Por quê? Porque ele não estava olhando a aparência, ele estava olhando o quê? O coração. E sabemos hoje que Davi é segundo o coração de Yahweh, né? Aí eu falo para os irmãos, mas peraí, Davi errou. Davi, mas perdeu a credibilidade? Não. Ele errou, só que ele não persistiu no erro. Ele se arrependeu do erro. E é isso que temos que entender. A gente vamos errar, vamos trupicar. Só que naquele erro que nós erramos amanhã, na semana que vem, você vai parar e falar assim, ó, aquela vez eu errei aquilo ali, eu me estressei com certa coisa, mas na próxima vez eu não vou me estressar, entendeu? Eu não vou me estressar, eu vou ficar mais tranquilo, né? E isso são formas do servo de Yahweh, né, comportar nessa terra, né? E vamos abrir Apocalipse 7, irmãos? Vamos lá em Apocalipse 7, só para a gente poder entender a diferença do servo e do ancião, né? A gente vai entender que são dois grupos diferentes, né? E o Pai, primeiro, entendemos que era um grupo só, que dos 144.000 saíam os 24 anciãos, hoje a gente já entende que são dois grupos diferentes, né? Só que tivemos que crescer para entender, né? Tivemos que crescer para entender, não foi fácil, não foi só chegar a entender, né? Lembrando que nós temos ainda não temos 2 anos mais, né? Temos 1 ano e alguns meses, né? 1 ano e 11 meses, eu acho, né? 11 ou 10, não sei. E temos muito para crescer, irmãos. A gente já pensa assim, né? Que a gente já sabe muita coisa, fala assim, nossa, eu já sei tanta coisa da escritura, né? Só que você para e olha para trás, fala assim, olha, eu já caminhei 1 ano e meio. Aí você olha para assim, eu tenho que caminhar mais 2 anos. Peraí, tem muito mais coisa para eu poder aprender. Não tá só aqui. E cada dia mais que passa, irmãos, o Pai dá os alimentos diariamente, né? O Pai fala com o mensageiro ali diariamente, fala conosco também. É igual eu ouvi uma conversa do irmão Isalino com o irmão aí do irmão José Pereira. Ele falou assim que quando as denominações lá, quando está na denominação, né, guarda muitos versículos. E quando o mensageiro está trazendo a mensagem ali, de uma hora para outra, ele já faz um link automaticamente na cabeça. E o mensageiro já traz lá na frente aquele mesmo link que ele fez, né? Isso é mostrando que o Espírito é o mesmo, irmãos. Isso é o Espírito é o mesmo. Você vê que o irmão Natanael colocou na capa aí o versículo, a irmã estava lendo ele, a Bíblia dela está marcada lá. E isso é o Espírito. Por quê? Porque temos o mesmo Espírito que foi repartido, né? Que foi repartido. Temos o mesmo Espírito que foi repartido. Por isso que sempre a gente entende essas coisas, entendeu? Sempre o irmão traz uma coisa, você completa com outra. Aí vem e fala uma coisa, completa com outra, traz um entendimento. O irmão José Pereira sempre me traz uns entendimentos, né? Às vezes passa despercebido no momento, mas passa um tempinho, a gente pega, fala assim, realmente, né, faz sentido isso aqui, né? E é isso que temos que entender, que sempre temos que fazer isso, né? O exército não é composto só pelos linhas de frente. O exército é composto por todos nós, né? É pelo irmão Edgar, pelo irmão Carlos, por todos os irmãos que estão aqui, entendeu? Então, às vezes, você tem uma passagem ali, né? Tá o grupo lá, nós temos vários grupos aqui. Se tiver algum irmão que não está nos grupos, fala para mim que eu vou colocar. Mas às vezes tem uma ministração lá. O irmão Marco Beethoven trouxe uma ministração na sexta-feira. Aí tem uma passagem ali que o seu entendimento linka. Você joga lá no grupo, a gente vai ler lá e fala assim, nossa, olha, o irmão deu a passagem que estava faltando para poder fazer um estudo no domingo, né? Porque o Pai usa dessa forma. O pai não usa da gente pesquisar na internet lá, versículos lá, vamos dizer assim, pastores pregando lá, heresia, e a gente pegando alimento de lá para poder trazer aqui. Não, não. O Pai usa de nós mesmos. Por quê? Porque não está a concentração do Espírito dele. Entendeu? Vamos abrir lá, então, Apocalipse 7, para a gente poder entender. Hoje aqui é doutrina, viu, irmão? Hoje não tem revelação, não. Os irmãos têm que parar um pouco agora, respirar e falar assim, agora eu vou ver como é que eu devo me tratar nessa terra, como é que eu devo pisar nessa terra, né? Vamos lá, Apocalipse 7. Diz assim, abre Hebreus. Apocalipse 7 diz assim, que assim, depois disso, vi 4 anjos postados em 4 cantos da terra. Esse 4 anjo aqui é um querubim, né? É um anjo só de 4 faces.
né? É um querubim. Aqui é Emanuel, porque ele está a ponto de destruir, de trazer a morte, trazer a destruição para essa terra, né? Então, ali fala assim, vi depois 4 anjos, que é um querubim, postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do oriente. Esse anjo é Mical, com o selo de Ial vivo. Ele gritou em alta voz, olha a voz de trombeta, aos 4 anjos que havia sido encarregado de fazer mal à terra, o mar. Não danificais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Olha a palavra aqui, ó, a gente vai pegar dos servos do nosso Ial, dos servos, até que tenhamos, ó, vamos imaginar, Mical, né, o querubim ali está querendo destruir, Mical sobe do Oriente com selo e fala assim, olha aqui, ó, ninguém faz nada não, até que nós quem? Tinha ele e estava mais alguns. Não estava sozinho. Até que nós tenhamos marcado a fronte dos servos de Ial. Né? Aí continua, fala assim, ó. E eu vi o número que foram selados, que foram marcados. 144 mil. Quer dizer, olha o jogo de palavras. Servos, 144 mil. Quer dizer, esses 144 mil são servos de Ial. Tá? São servos. Quando você pega um pouquinho mais atrás, aqui no Apocalipse 4, né, fala assim, ó, depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta. A primeira voz que eu ouvia falar como de trombeta. Aqui é a voz de Mical, porque ele tem a voz de trombeta. Disse assim, sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Eis que havia tronos no céu, e no trono alguém sentado. 3 pontinhos, né? Alguém sentado. Quem que é que está sentado aqui? Ial, filho. Ial, forte e valente. Só parando aqui um pouquinho, o que nós temos que entender? Temos que entender que depois que Ial, filho, recebeu o nome, ele já não é mais tratado como Ialcha no céu. Ele é tratado como Ial. Né? Ele não é mais tratado como Ialcha, ele é tratado como Ial, né? Isso aí, quando Oséias ele recebeu o nome de Ialcha, que é Josué, você pode ver até aqueles que estavam mais próximos, não enganavam o nome dele. Já falou assim, ó, ele recebeu um novo nome, então temos que tratar ele como um novo nome. Abraão, que era Abrão, aí passou para Abraão. Quer dizer, você acha que Ial ia sobreexaltar ele, dando um novo nome para ele? O nome próprio dele. Aí todo mundo lá no céu vai chamar ele, ô Ialcha. Não, vai chamar agora ele de como Ial. Entendeu? Como Ial. Então essas aparições aqui de Ial, na palavra aqui em Apocalipse, aqui está se tratando de Ial filho. E é isso que o Zé Aldin não entende. É isso que muitas vezes o Zé Aldin bate assim, e fala assim, não, isso aqui é fermento. Eles não entendem o que é fermento. O Zé Aldin não, né? Os israelitas, os falsos Ialdins, né? Isso que eles não entendem. Eles não entendem que Ialcha, né, que aqui chamam de Ialcha, ele foi sobreexaltado e ganhou um novo nome, que está acima de todos os nomes. Ah, é Ialcha? Ah, então beleza. Então quer dizer que Josué, então, ele também tem um nome que está acima de todos os nomes? Não. Entendeu? E isso, para a gente poder entender isso, a nossa visão espiritual abre. A gente começa a entender as coisas da forma que precisa se entender, né? Só que para eles não é dado esse entendimento, né? Agora, para esse grupo pequeno agora que é dado esse entendimento, né? Para poucos, pouquinhos, para o irmão Edgar, para o irmão Isalino, para o irmão Carlos, para a irmã Adriana, é para pouquinhos, irmão. Não pense que vai ser muito. No começo eu imaginei, né, quando eu conheci Ial Yalcha, eu falei assim, agora todo mundo vai saber que o nome é Ial Yalcha. Ah, me enganei. Me enganei. Aí, tipo, eu era muito leigo, né, não tinha lido a Bíblia nem nada. Eu nunca entendi que Israel era aquela bolotinha pequenininha no meio daquelas nações numerosas, né? E isso é uma representação, entendeu? E no meio de Israel aí tem mais um pouquinho ainda, não é aquele pouquinho ali de Israel, é mais um pouquinho ainda, né?
E por isso que eu falo para os irmãos, sempre agradecer por fazer parte desses servos aqui, desse Zoom que está sendo selado aqui, entendeu? Está sendo selado aqui conforme Apocalipse 7. Isso para nós é maravilhoso, né? Então, continuando o raciocínio, né? Depois que entendemos que do Novo Testamento para cá, quando relacionado a Ial, está falando de Ial filho, quando fala assim, Ial, é Ial filho, né? Agora nossa visão espiritual aumenta, né? Então, continuando a leitura, fala assim, ó, eis que havia no trono no céu, eis que havia no trono no céu, e no trono alguém sentado, 3 pontinhos. O que estava sentado tinha aspecto de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeraldas. Ó, ao redor desse trono havia disposto 24 tronos, e nele se assentavam 24 anciões, né? A palavra, ela fala com nós com uma forma, ela muito tipo um quebra-cabeça, né? Hoje a gente entendemos que no céu temos Ial filho no trono. Agora não, estou falando assim, aqui em Apocalipse 4, Ial filho no trono, tem os 24 anciões, né? Tem o ser vivente, que está aqui no 4, versículo 7, que é o querubim, que é Gabriel, e tem os 144 mil, certo? Esse, e depois ali João fala, quem é esse que estão chegando? Mas aquele ali depois da grande tribulação, né? Aqueles que lavaram, né, as vestes no sangue do Cordeiro, quer dizer, passaram pela tribulação, né? Então entendemos que tem esses 4 grupos, tem Ial filho, tem os 24 anciões, tem os 144 mil e tem Gabriel, né? Os irmãos já entenderam muito bem que Gabriel também está na terra, Gabriel não está lá, né? Gabriel não está lá, Gabriel também está na terra. Quem está lá são só os 7 mil e as 2 testemunhas, né? São só os 7 mil e as 2 testemunhas. Então, quando entendemos aqui, estava ali em Apocalipse 7, nós já fizemos o estudo, que em Apocalipse 7, e continuando aqui, só para a gente entender, fala assim, ó, e nele se assentavam 24 anciões, vestidos de brancos e com coroas de ouro na cabeça, O link é coroas de ouro na cabeça, quer dizer, desses 24 anciões, tem coroas de ouro na cabeça, tá? E somente 2 elas têm promessa de coroa. Uma tem coroa, outra tem promessa de coroa, que é Esmirna e Filadélfia, certo? Esmirna não tinha condição, né? Não tinha condição não era ser celestial, né? Então, Esmirna ali, que tem 16 partes da cadeira, não podia fazer parte aqui daqueles que estavam junto com o ancião, selando. Ele não podia, junto com o Mical em Apocalipse 7. Por quê? Porque eles ainda não foram sobreexaltados, né? Eles não receberam o galardão deles, né? Tinha somente 8, né? 8, porque são 24 cadeiras. 8 mais 16, 24. 16 cadeiras é de Esmirna e 8 é de Filadélfia, tá? Então, sobrou quanto? Sobrou 8. E sabendo que desses 8, 4, né, 4 ali não podia estar, porque era Elias, Moisés, Daniel e Ezequiel, porque eles não estavam naquele momento ali, eles já tinham feito a missão, 2 já tinham morrido, né, 3 já tinham morrido, Moisés, Ezequiel e Daniel, e Elias, ele tinha sido arrebatado lá para o céu, né? Então, quer dizer, tinha 4, né, tinha 4. Tinha um ancião Mical e tinha mais 3 com ele, né? E esses 3 aqui que tá fazendo esse papel de selar são ministros, são anciões da palavra, são anciões. O que é um ancião? Aquele que ensina, né? Aquele que ensina. E nesse caso aqui, esses anciãos estão auxiliando o Mical, né? Tá auxiliando. Por isso que fala assim, olha, não faz mal a ninguém, não. Até que nós, selando com o quê? Selando com a palavra, né? Selando na fronte, porque no entendimento. Vocês entenderam, irmãos? Então, aqui conseguimos pegar dois tipos, os servos e os anciões, aqueles anciões que vieram ajudando Mical a selar, e os servos, né? E uma passagem que nós nunca vamos esquecer de doutrina é Timóteo, né? 1 Timóteo 3. Vamos abrir lá, 1 Timóteo 3. A primeira coisa que temos que sempre temos que lembrar é ler 1 Timóteo 3. E daquilo ali tirar a base para a nossa vida cotidiana nesse mundo, né? Porque nós, irmãos, somos seres celestiais, né? Você imagina, você acha que eu tenho que olhar para uma pessoa
descendente de Adão, olhar para ele e falar assim, olha, eu me espelho naquela pessoa ali? Lógico que não. Lógico que não. Ela tem que virar para você e falar comigo assim, olha, aquele irmão ali, olha, o irmão Moacir foi um cara exemplar, entendeu? A irmã Cida foi uma irmã exemplar, entendeu? Não é eu olhar para a pessoa e falar assim, ó, nossa, aquele irmão ali, aquela pessoa ali do mundo, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa ali, né? Eu acho que eu tenho que ser igual a ela. Não. É nós que temos que ser esse espelho para eles, entendeu? Porque vai chegar um momento, quando nós voltarmos para casa, nós temos que deixar o bom testemunho. Como é que eu vou subir? Aí chega o devedor, a pessoa que nós deve lá, né? Nós não deve, nós não vamos deixar a dívida, mas a pessoa, vamos supor, né? Um exemplo. A pessoa fala assim, olha lá o caloteiro, foi embora sem me pagar? Ô, volta aí, tem que pagar minha dívida aqui. Isso não existe. Isso não existe. Vocês concordam comigo? Temos que ser o exemplo, seres celestiais. Nós somos, irmãos, vocês estão entendendo? Tem Yahweh Supremo, tem Yahweh Filho, tem Yahusha, tem os 24 anciões e tem os 144 mil. Pensa para vocês verem. E debaixo de 144 mil tem as multidões. Vocês estão entendendo? E sempre um exemplo para o outro, um exemplo para o outro. Olha, vamos supor, eu faço parte do exército. Nossa, o general do exército, eu tenho que seguir o exemplo dele. O general do exército fala assim, ó, o meu superior tem que seguir o exemplo do meu superior. O superior do general fala assim, ó, eu tenho um superior. E eu vou seguir o exemplo do superior. Vocês estão entendendo? Até chegar a Ial. Vocês entenderam, irmãos? Então, conseguimos entender sobre os 24 anciões e sobre os 144 mil, né? Que são Mical, né? Mais os anciões que estão selando com a palavra, trazendo entendimento, ajudando as palavras. São esses irmãos que estão fazendo vídeo, que estão ministrando, né? Que estão passando áudio, que estão ajudando os irmãos a crescer espiritualmente, tirando dúvida, né? São esses irmãos que fazem esse papel de anciões. Vocês entenderam? E tem os servos. E hoje vamos falar mais sobre os servos, né? Hoje vamos falar mais sobre os servos. Como é que devemos andar nessa terra, né? Vamos lá. Vamos abrir em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, sim, os irmãos têm que decorar. Sempre decorar, porque isso é muito importante para nós, né? Eu vou ler sobre o ancião, que aqui está episcopato, mas eu vou ler sobre o ancião e vou ler sobre os servos também, tá? Ele fala assim, ó, fiel é esta palavra, ó, fiel é essa palavra. Se alguém deseja ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. A primeira coisa que se cobra aqui é irrepreensão, ser irrepreensível, a primeira coisa. Porque nós não somos qualquer um. Entendeu? Nós não somos, irmão Paulo, então eu vou ser perfeito. Não, perfeito não. Vamos ser irrepreensíveis. Né? Vão ser irrepreensíveis. Aí, no decorrer, eu vou te explicar qual é o motivo da irrepreensíveis aqui. Assim, ó, esposo de uma única mulher, ó, sóbrio, cheio do bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, ó, competente no ensino. Como é que o ancião não vai ser competente no ensino? Tem como? Eu quero ser ancião. Você quer ser ancião? Quero. Então, me fala qual que é os 7 anos de Apocalipse ali, que é uma coisa simples. Não sei. Tem como? Não tem como. Então, tem que ser competente no ensino. Né? Esses anciãos se dedicam mais. Tem um trabalho mais árduo. Né? Não é fácil. Aqui, ó. Nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro, que ele saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Yahweh? Que não seja recém-convertido, não seja recém-convertido. Os irmãos que estão chegando agora, eu quero ser um ancião, quero ensinar. Calma. Para a pessoa se tornar anciã, primeiramente ela tem que aprender. Tem muitos irmãos que chegam assim a todo vapor. Nossa, agora eu vou bater de frente com o pastor, mas não entende nada da palavra ainda. Entendeu? Aí conhece o nome e tal, mas está aprendendo.
tem que fazer, a gente tem que aprender para a gente poder ensinar. Porque você imagina você discutindo não, você conversando com um pastor, um amigo seu, falando ali com toda tranquilidade, serenidade, você não tem que discutir, a gente não tem que discutir. Fala, ó, irmão, sabia que o nome não é esse? Sabia que o modo de reunir não é esse? A pessoa vai lá e te faz uma pergunta, você vai lá e fala assim, ó, irmão, eu não sei. Aí, tipo assim, essa palavra vai cair em descrédito. Fala assim, o cara quer me ensinar coisa que nem ele sabe. Vocês estão entendendo? Continuando aqui, ó. Que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora deem bom testemunho. Dê bom testemunho. Olha nós ali subindo lá. Falei assim, nossa, aquele cara ali foi um cara, ó, exemplar. Aquele cara ali, ó, fala pra você, olha, no dia que eu precisei dele, ele estava ali para me ajudar. No dia que furou meu pneu na porta da casa dele aqui, ele me prestou um dinheiro aqui, sem me conhecer, para me poder furar, para me poder consertar o pneu. Aquele cara ali me ensinou, me falou uns nomes, eu acho que é Iau. Oh, então é esse nome que ele estava falando, eu estava achando que ele estava doido, mas é esse nome que está falando. E é assim que você vai converter essa pessoa. Porque estamos nessa terra aqui, irmão, trabalhando na terra. A gente está aqui trabalhando na terra. Aí você planta a semente lá, aí você dorme. Aí amanhã você fala assim, ó, cresceu, eu vou colher lá e vou comer. Não. Você tem que tirar o pedregulho da terra, né? Você tem que limpar, você tem que arar, você tem que tacar semente, tem que adubar, tem que cuidar, tem que regar. Aí, com o tempo, ela vai crescer. E quem dá o crescimento? É Iau, não somos nós. A gente vai jogar semente, vai cair alguns no meio das pedras, mas vai cair aqueles na terra boa. E esse que cai na terra boa, você pode ter certeza, vai ver sua carinha lá subindo na redenção devagarzinho, porque o Pai vai fazer de forma que ele veja seu rosto, para a pessoa falar assim, olha, essa pessoa me falou umas coisas, essa pessoa aqui me deixou um manual aqui, parece, deixa eu ver esse manual aqui. Ah, então essa pessoa aqui era um anjo que estava em casa. Você entendeu como é que vai ser? Não vai ser, tipo assim, a gente tentando enfiar na cabeça das pessoas as coisas. Que a gente não precisa de convencer ninguém. Porque, igual eu falei, vou falar novamente, na nossa redenção, a nossa volta para casa, são pouquíssimos. Você vê ali que foi contado. São pouquíssimos. Agora, depois da tribulação, depois que as pessoas passaram o que tivesse que passar, né? Porque hoje o povo só acredita vendo, né? Eu tenho até o ditado, o povo só acredita vendo. Ah, aqueles meninos ali tá falando umas coisas ali que eu não entendi, não, os nomes estranhos. Eles faziam, igual tem irmãos que falavam que nós era o quê que eles falavam? Ah, falar que nós era de uma outra religião aí, porque nós invocava 3 vezes, nós era bruxo, que nós invocava, não entendi nada, tadinho, não entendi nada. Entendeu? Aí eles vão voltar à vereda antiga. E para eles morrer, vai ser uma coisa tão natural, irmãos. Vai ser como se fosse Esmirna. Né? Esmirna ali não tinha medo de morrer, não, irmãos. Você vê ali que a palavra fala. O povo apanhava ali por Iauxa, eles saíam rindo. Depois que nós fomos embora aqui, eles ter visto isso, aquelas pessoas, ele vai falar assim, eu vou morrer mesmo. E eu tô nem aí, não. Olha só o que eu perdi. Aquela pessoa me falou tanta coisa, mas olha só o que eu perdi. Né? E estamos nesse tempo de preparar a terra. É por isso que eu falo para os irmãos, não agride as pessoas com palavra, não. Vai tranquilo, entendeu? Igual eu tava falando com o irmão Robson aqui de BH, ele descobriu um grupo de irmãos, né? Que se reúne aqui também, né? E aí eu falei com ele, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos sentar com eles, vamos ouvir eles primeiro, vamos fingir que nós não é ninguém lá, senta lá, ó, pum, e ouve eles. E depois que ouvir eles, a gente fala um pouco, mas fala bem pouco. Entendeu? Por quê? Para os irmãos pegar aquela confiança em nós, né? E quando a gente fala para o nosso familiar, né, eu creio que todos nós aqui já tivemos brigas com familiares, né, porque com o nosso desespero de tentar salvar eles da grande tribulação, nós fomos um pouco ignorantes, né, com certeza, não só eu, sei que todos foram, tem um testemunho, todo mundo tem um testemunho, né, estava tão na cara para nós, né, tão fácil de entender, por que esse povo não está entendendo, gente? Aí você vai com um pouco de ignorância, sem querer, sabe, sem querer. Mas aí a gente tem que ir com mais calma, entendeu? Você tem que ir com mais mansidão, né?
Você tem que, assim, conquistar a pessoa, ouvir ela. Ah, porque ela na minha igreja lá acontece isso, isso, isso. Aí eu falei assim, onde que reúne lá na minha igreja, onde que reúne lá, porque nós somos um modelo de igreja, né? Podemos falar que somos uma igreja. Eu falei assim, lá não, nós não cantamos lá, nós só estudamos a palavra. A pessoa vai assustar, vai assim, hoje que igreja é essa que não canta? A pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. Aí vai. A pessoa fala assim, alguma coisa na igreja lá, tive uma revelação lá, o pastor revelou que você é próspero. Aí vai assim, não, lá na minha igreja lá revelaram quem que é o antimachia. Entendeu? Aí vai assim, revelou quem que é o falso profeta. O senhor fala assim, opa, peraí. Então você sabe quem que é o antimachia, né? Você sabe quem que é o falso profeta? Você quer que eu te mostre aqui na palavra aqui, que tem o nome dele profetizado aqui? Aí a pessoa vai indo assim, então, peraí, entendeu? Você não tem que já ir tentando colocar a goela abaixo. Vai conquistar. Porque as pessoas já estão tão acostumadas na mentira, irmãos, já estão tão acostumadas na mentira, que para eles nós somos mais uma mentira. Eles não conseguem enxergar nós como uma verdade. Eles enxergam nós como mais uma mentira. Porque existe tanta religião nessa terra, entendeu? E quando a verdade chegou, Satanás colocou dessa forma, porque todo o mundo inteiro tá sobre a administração do antimachia. Então ele criou duas religiões, aí uma contra a outra, a macumbaria, o evangelho. Aí a pessoa vai lá na macumbaria e faz uma macumba para a pessoa que está lá na igreja. A pessoa recebe aquela macumba, o pastor vai lá, livra ela daquela macumba ali. Aí vai indo assim, vai indo assim. Aí você fala assim, os dois estão errados. Nenhum dos dois está com a verdade. Aí cria uma seita ali, o espiritismo. Aí cria uma outra seita ali de uma outra coisa. Aí cria uma outra seita ali. Para quê? Para quando vir a verdade, eles pensar assim, não, só mais uns aí, igual essas outras seitas aí. Vocês entenderam? Só que foi vontade do Eterno também fazer isso, para só os verdadeiros entender. Porque quando a mensagem chegou em nós, foi como uma coisa que você falou assim, era isso que estava faltando em mim. Era isso que estava faltando em mim. Era aquele vazio, aquela coisa de falar assim, nossa, eu não sou dessa terra. Não era? Sei que todo mundo passou por isso, eu tenho certeza que todo mundo passou por isso. Quando eu vi a mensagem, quando eu ouvi falar assim, olha, igual os mais graduados aí na letra da Bíblia, né, que conhecem a Bíblia, quando eu vi os evangelhos se confrontando um ao outro, aí falava assim, não, mas será por que é assim? Não entendi, até o momento de falar assim, existe só um evangelho, esse evangelho é o de Lucas. Aí você fala assim, eu já imaginava isso. Não é assim? E essa verdade para nós cai tão bem, cai tão suave, não machuca. Às vezes a gente tem uns entendimentos assim, às vezes o irmão traz um entendimento, a gente não entende na hora, fica batutando assim, nossa, mas será que é isso mesmo? Porque é tão grande que a gente pensa assim, isso agora é loucura. Só que aí o mensageiro vem trazendo devagarzinho, ele faz um esforço tão grande, irmãos. Eu vejo ali, ele soa, fica suado, tentando ensinar para os irmãos que estão lá sabem. Às vezes ele pega uma coisa que a gente aprendeu lá, fala assim, nossa, mas isso aqui eu tô careca de saber, tô careca de saber, irmão. Tipo assim, mas aí quando ele pergunta pro irmão, sim, um irmão lá, o irmão não sabe. Então, quer dizer, ele quer abranger para todos ter o mesmo conhecimento. Vocês entenderam? E é assim que vamos crescendo. Então, quando você for ministrar para algum irmão seu, para algum parente seu, vai com calma. E o pai vai trazer um entendimento aí, pela boca do mensageiro, né? Que Sardes, né, os irmãos que ouviram o áudio já viram que Sardes também tem descendência de Adão, né? Também. E nós temos aquela autoridade de orar, pedir para o Pai tirar do nosso espírito e passar para o nosso... Tirar o nosso espírito não, né? Multiplicar o nosso espírito, né? Tirar um pouco do nosso espírito e passar para um familiar nosso, para um amigo nosso, para um colega nosso, para um conhecido nosso. Você está entendendo? O irmão vai trazer esse estudo com mais visão, com mais amplitude, né? Só para os irmãos já entender. E isso para nós fica muito mais fácil. A gente vai orar agora pedindo que um pouco do nosso espírito seja passado para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa mãe, né? Isso vai ser muito bom para nós, né? Porque, querendo ou não, fala assim, vou deixar meus familiares aqui na tribulação, dói um pouco, mas sabe o que conforta? É que quando nós subir, eles vão querer morrer rápido para estar perto da gente, irmãos. Entendeu? Eles vão querer falar assim, eu quero morrer rápido, conforme eu falei agora mesmo. Isso é um bom testemunho que devemos deixar, né? Então, aqui que a gente entendeu aqui, é o do ancião.
Aqui é o do ancião. Aí, quando a gente vai para o servo, aqui em Timóteo, os irmãos abrem aí Timóteo, fala assim, ó, Timóteo 3:8, fala assim, ó, os servos igualmente, igualmente quem? Os anciões. Então, tudo que um ancião ali fez ali, ele teve que ser respeitoso, ele teve que ser esposo de uma só mulher, né? Os servos têm que ser igualmente, ó, os servos igualmente devem ser respeitáveis, de uma só palavra, uma só palavra. Ó, irmão, eu vou lá na caravana, lá em tal lugar. Vai. Aí chega um domingo, daqui a preguiça, assim, eu não vou não, viu? Não vou não. Quando tem fatos que acontece contratempos, né? Claro. Mas, tipo assim, aquele desânimo que dava assim, não, vou ficar quietinho em casa hoje, sabe? Porque não, a palavra fala, tem que ser de uma só palavra, né? Assim, ó, não inclinados ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Os segredos da fé com consciência limpa. Também esses sejam primeiro experimentados, primeiro o servo tem que ser experimentados. Se for irrepreensível, em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes. Eu pulei. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os servos sejam esposos de uma única mulher. Você está vendo que sempre fala de esposo de uma única mulher? Por que fala de esposo de uma única mulher? Aqui está falando da fidelidade. Aqui está falando sobre a fidelidade. Porque o que aconteceu lá em cima, no céu, foi a infidelidade. Vocês estão entendendo? O que aconteceu lá em cima foi fidelidade. Então, nessa terra aqui, temos que ser fiéis. Fiéis a Ial, fiéis a Ialcha, fiéis ao meu irmão, fiéis à minha esposa. Por isso que tanto para o servo como para o ancião pediu fidelidade. Falei assim, você tem que ser esposo de uma só mulher. Né? Porque hoje a pessoa que não... Antigamente as pessoas poderiam ter concubinas, né? Mulheres concubinas. Hoje não. Hoje a sociedade não permite, a sociedade em geral, né? E a palavra também não permite isso mais. É uma só. Né? É uma só. Então, quer dizer, devemos ter 2, 3, 4. Você vai estar sendo infiel. Uma coisa que Satanás foi lá em cima. Uma coisa que aqueles filhos de Alcha que se perderam foram lá em cima. Está vendo como é que a palavra fala com nós? Em forma de segredos, né? Continuando, que os servos sejam esposos de uma só mulher, governando bem os filhos e a própria casa. Lá no servo, no ancião também falou, você tem que cuidar bem dos seus filhos, da própria casa, cuidar dos seus filhos. Por quê? Porque você tem que ensinar o seu filho a andar no caminho certo. Tem que ensinar seu filho, filho, o nome é Ial, o nome é Ialcha. Filho, você é um anjo, você vai voltar para casa. Eu falo isso para meus meninos. Olha você ver, olha só o que meu menino falou. Até pouco tempo, né, a gente tinha um atendimento, né? Só que meu menino falou comigo assim, pai, a gente vai voltar para casa, lá para o céu, que dia a gente vai morar no céu? Eu falei assim, tá chegando, filho, tá chegando. Ele falou assim, tá, lá não vai lutar, né? Eu falei, não vai lutar lá com Satanás, né? Aí ele falou comigo assim, não vai lutar com Jesus, né? Não vai acabar com Jesus agora. Tipo assim, olha, eu nem cheguei a falar isso com ele, irmão. Eu nem cheguei a falar essa coisa com ele, tipo assim, que é contra Jesus, né? Porque eu resguardo ele, né? Eu só ensino ele, filho, não pode falar Jesus. Eu não falo que Jesus é quem para eles, entendeu? Porque ele vê todo mundo falando, os avós, os tios, né? Então, para a cabecinha dele não ficar, porque ele é uma criança, então eu falei que a gente ia lutar. E ele virou para mim e falou comigo que a gente vai lutar e vai acabar com Jesus. Aí eu não entendi, porque ele falou um pouco errado, né? Aí eu não entendi. Aí eu falei assim, quem é? Ele falou assim, não vai lutar com Jesus, né? Não vai botar ele pra correr, né? Eu falei assim, não faz isso mesmo. Eu pensei, não, imagina você fala isso pra avó dele, que é católica roxa, a avó dele vai matar eu. Vai dizer, não, agora vou internar você. Vai falar que lutar contra Jesus. Só que eles não entendem, né, irmão? Eles não entendem. Então eu falei assim, não, filho, mas isso aqui é um segredo nosso, tá? Por quê? Pra ele não falar isso pra avó dele, a avó dele achar que somos uma seita, então somos demoníacos, que para eles, né, eles estão com a verdade.
para eles, nada que você faça vai entender agora, né? Então, para que eles não blasfemam, né? Porque se chegar para uma pessoa que acredita em Jesus ali, e falar assim, ó, um menino de 5 anos, fala assim, ó, eu vou para o céu e vou lutar contra Jesus, o povo já acha que Satanás está no inferno. Eles não entendem, muitas pessoas não entendem que está lá no céu ainda. Né? Para falar uma coisa dessa, aí que eu falei assim, não, agora você está todo demoninado, não tem condição não. Falar que você vai subir para o céu e vai lutar com Jesus. Só que eles não entendem, né, irmãos? Aí eu falo com vocês, aí você tem que falar, meu filho, não é assim. Então, por isso você tem que cuidar dos seus filhos, cuidar no que eles vão falar, ensinar eles a verdade, ensinar como é que eles devem fazer, né? Ensinar que eles não são dessa terra, né? Que eles vão voltar para o céu, né? Que lá no céu eles tinham uma vida boa, que os animais falam, né? Eles ficam mas fica assim, perplexos quando falam assim, ó, a gente tem uma cachorrinha, né? Assim, ó, quando nós chegar lá no céu, né? Chegar lá em casa, chegar lá no céu, a Amora vai falar. Que, pai? A Amora vai falar? Ele vai falar. Aí fica doidinho. Tipo assim, por isso que fala, a gente tem que aceitar o reino como uma criança, né? É o quê? Um coração puro. A gente fica feliz com essas coisas, né? O animal fala lá em cima, você vai falar com o animal. Isso pro mundo é loucura. Pro mundo isso é loucura. Mas para nós isso é tão bom entender essas coisas, né? Então, por isso que a palavra fala aqui, fala assim, olha, vocês têm que cuidar dos seus filhos, né? Você tem que cuidar dos seus filhos. Continuando a leitura, fala assim, ó, pois aquele que exerce bem a condição de servo conquista para si mesmo posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em alcha. Vocês entenderam? Então, aquele que exerce bem a função, de servo, ele ganha posto de honra. E é aquela posto de honra lá de Apocalipse 7, fazer parte dos 144 mil, que é o alto escalão da igreja. É o alto escalão da igreja, irmãos. É o alto. Vocês vão ter a condição, muitos irmãos vão ter a condição de passar por conquistar isso, sem precisar de morrer, assim como Esmirna. Hoje, irmãos, a gente tem tudo, a gente tem tecnologia, a gente tem um carro. Você imagina a época de Esmirna? A época de Esmirna foi muito mais complexa que a nossa. Claro, hoje é um pouco mais difícil. Por quê? Porque hoje a prostituição, o mundo está na escuridão, né? Tudo que você vê ali leva à prostituição, leva à idolatria. Né? Mas na época lá, reunindo uma catatumba, você acha que era bom? Não era bom. Então, eles, para conquistar, eles passaram mais dificuldade que nós. Hoje, nós precisamos de ouvir a voz de Yahweh, que é pela boca do mensageiro, e praticar. Não é só ouvir. Olha, aqui fala para ser irrepreensível. Já li essa passagem 40 vezes. Mas será que... Eu vou parar aqui para ver minha vida. Será que eu estou sendo irrepreensível? Não estou ainda não. Mas olha, para aquilo que eu era antigamente, eu estou melhor. E vou melhorar um pouco mais. Vou me cobrar um pouco mais. Vocês entenderam? E é assim que tem que ser. Né? Isso aqui é básico para a gente poder entender. Isso aqui é básico, isso aqui é doutrina, irmãos. Né? Isso aqui é doutrina. Eu tive que voltar aqui porque tinha muitos irmãos me perguntando umas coisas tão simples sobre isso. Né? Sobre entender como é que devemos caminhar nessa terra. Então, vamos supor, a pessoa tem uma esposa não crente. Você não vai virar as costas para ela. Você vai ser diferente, você vai ser mais amoroso com ela. Vai ser mais carinhoso com ela. Você tem um marido que tá no erro aí, que não é convertido, você não vai virar as costas para ele. Você vai ser mais carinhoso com ele. Né? Você vai ser mais calmo, mais compreensivo. Entendeu? Vai orar por ele. Vai falar, pai, tira um pouco do meu espírito e reparte com ele. Pode repartir um pouco do meu espírito com ele. Eu não vou ficar mais fraco de espírito, não, porque nós temos pessoas dobradas, irmãos. Nós temos muito. Entendeu? Nós temos muito. Entendeu? Não é tentar discutir. Por isso que fala aqui, não devemos ser briguentos. Eu não vou bater de frente com o pastor. Eu não vou, nunca. Nunca. É perca de tempo, irmão. É igual Yaldim. Eu estou em 28 grupos de Yaldim, ou mais.
E lá os irmãos batem de frente bastante. E tipo assim, tem hora que eu não aguento, eu começo a bater de frente com eles, mas eu fico tão cansado que vai ser, velho, não adiantou nada, eu perdi 2 horas aqui. Aí quando eu vejo, chama uma pergunta para me responder para um irmão que me perguntou no Telegram. Peraí, eu com 2 horas eu respondia 2, respondia 3, e meu tempo ia ser muito mais gasto do que com esses. Sabe o que eu vou fazer? Vou usar esse grupo só para jogar mensagem. Ah, esse aqui é heresia. Ah, esse aqui, os irmãos de PH é factuosos, é nicolaítas. Ó, nem aí. Nem. Ó, presta atenção. E Alcha, ele não perdia tempo com o fariseu. E eu falava, pronto, acabou. Agora, com aqueles que estavam com ele, ele falava, ó, vem cá. Ó, Pedro, Thiago, João, vão ali comigo. Entendeu? Ele não ficava ali. Ah, aqui, eu sou filho de Al. Ah, o fariseu, isso é blasfêmia. Não, eu sou filho de Al. Não, tava nem aí, irmãos. E Al, ó, queria só olhar para frente. O que tá falando de trás tinha que se cumprir. E para nós vai ser a mesma coisa. Entendeu? Só que com esses que estão de fora, é mais fácil a gente lidar com os de fora do que com os Yaldim. Os Yaldim é um povo muito... um exemplo, os Yaldim hoje em dia, né, os falsos Yaldim, aqueles israelitas ali, eles acham porque conheceu o nome, né, porque sabe quem que é o antimachia, sabe quem que é o falso profeta, eles se sentem melhor que todo mundo. Eles humilham quem está na igreja. É porque você está adorando é Satanás. Está adorando Satanás? Está. Mas precisa ir com ele com toda arrogância? Aqui fala, você tem que ser pacífico. Ele já cai na condição, logo na primeira, tem que ser pacífico. Eu vou chegar lá e falar assim, ó, aqui, ó, esse povo que tá tudo aí, tá adorando é Satanás. Não, fala assim, ó, velho, você sabia? Aqui, ó, irmão, beleza, pai de Alcha. Pai de Alcha, não conhecia Alcha, assim, tudo bem? Ó, sabia que esse dia para trás eu vi na internet aí umas coisas bem interessantes, sabe? Falando sobre dízimo, que nós não devemos pregar dízimo, porque dízimo é da época da... Sabe os assuntos mais polêmicos que causa ali para a pessoa parar e pensar, falar assim, ó, pô, é a verdade, né? Entregar. Será que o Criador precisa de 10% nosso? Nós precisamos pagar a conta de luz ali, será? Aí sabe como é que você vai entrar na mente dele? Fala assim, ó, aquele irmão lá tem razão, não tô achando que se pagar dízimo não, viu? Aí na outra oportunidade você vai falar para ele assim, ó, irmão, beleza? Beleza, tudo bem, tudo, como é que tá lá? Não, a minha igreja tá assim, ó, a minha igreja também. Você que estava estudando a palavra ali, sabia que o antimachista já tá na terra aí? O povo fica louco, irmãos. O povo fala assim, nossa, sério? Aí fala, quem que é? Fala assim, olha, pela palavra ali, Emmanuel Macron, olha aqui Isaías 9 aqui falando sobre ele aqui, olha. Aí o povo fala assim, você tá vendo como é que você vai lidando com as pessoas? Você não vai chegar lá e falar assim com eles, não, ó, você está adorando Satanás aí, igual o Zé Aldim fala. O Zé Aldim fala na cara de pau isso. Eu fico assim, gente, como é que eles pensam que eles vão ganhar alguém? As pessoas estão aí na igreja ali, irmãos, eles estão achando que está adorando o eterno. Eles estão achando que aquilo ali, para eles, é como se fosse algo. Satanás está enganando eles. Entendeu? Eu, porque conheço o nome verdadeiro, eu não devo fazer dessa forma. Não é assim que eu vou conquistar eles. Não é assim que eu vou ganhar eles. Não é maltratando minha esposa que eu vou ganhar ela. Não é maltratando meus familiares que eu vou ganhar eles. É com amor. Porque vai chegar e falar assim, olha, fulano de tal ali, o irmão ali, ele mudou. Ele tá mais carinhoso comigo depois que começou a falar esses nomes. Ó, interessante. Ele era mó seco, né? Agora ele tá mais carinhoso. Me chamam para sair. Ô, irmãos, não é porque vocês são seres celestiais, você não pode ir no shopping com sua mulher. Entendeu? Você não pode ali satisfazer um pouquinho ali. Amor, vamos comprar uma roupinha para você. Vou no parque ali andar um pouquinho. Entendeu? Não é por vocês ser quem vocês que você não deve fazer isso. Entendeu? Vocês têm que, o que tem que fazer? Vocês têm que ir com prudência. Vocês têm que ir prudência, porque não devemos sentar na roda de escarnecedores. Nós devemos participar disso. Só que eu posso pegar minha família, vou fazer uma viagem ali, vou ali. Não vou fazer nada que é investimento mais de 2 anos. Vou pagar uma viagem lá para o Chile, em 2025. Aí não, né? Aí não. Mas assim, minha esposa ali está a fim de viajar, e meus filhos. Eu vou lá, entendeu? Vai dando um bom testemunho. Aí você vai falando com a palavra com ela de vez em quando, fala assim, meu amor, ó pra você ver aqui o nome Francisco aqui.
significa aquele que vem da França. Olha, e a palavra fala que ele que vai apresentar o antimachia para o mundo. Não é muito, né? Você não acha que é muita coincidência essas coisas? Não, você não acha que está no fim, não? Olha a parábola da figueira aqui. Tá vendo aqui? Tá falando que essa geração não passará. E a pessoa ela vai se quebrantando devagarzinho, irmãos. Devagarzinho. Cada um tem seu tempo. Vocês estão entendendo? Cada um tem seu tempo. Então é assim que devemos fazer, é dessa forma que devemos fazer, né? Devemos estar nesse mundo e ser como, igual, se eu não me engano, a garça. A garça, ela anda no lamaçal, é aquelas que tem a pena branquinha, mas não se suja, não. Ela anda ali naquele lamaçal ali, ó, mas você vê a pena dela ali branquinha. E é assim que temos que ser. Para aquele dia, quando chegar aquele dia da redenção, a pessoa não falar assim, ó, porque a pessoa está subindo ali, ó, não presta não. Imagina, na hora que está subindo assim, ó, quando ela falar, coisa... não vai, irmãos. Você tem que ser irrepreensíveis. Tem que ser, vocês não podem ser maldizentes. Você tem que estar, ó, aqui fala, ó, o que unge fora, dê bom testemunho, que unge fora, dê um bom testemunho. Olha, o irmão de Gá foi um irmão exemplar, foi um filho, foi um sobrinho, entendeu? Foi um tio, foi um cara bem legal comigo aqui nessa terra. Então, quando você jogou a semente lá no seu tio, lá na sua tia, lá na sua avó, lá na sua mãe, jogou a semente, entendeu? Regou, começou a brotar, porque vai começar a brotar, as pessoas vão ver essa diferença, e se já é começar a brotar, eles vão ver essa diferença, assim, ó, realmente aquele irmão ele tá, e vai nascer, irmãos, e é assim que você vai conquistar, assim que você vai multiplicar suas minas, vocês estão entendendo? E é assim que você vai multiplicar suas minas. Então isso aqui foi só um pequeno estudo para os irmãos entender, não é por força, não é porque eu quero, não é porque eu sei os não verdadeiros que eu vou me gabar, vou me achar que eu sou melhor do que as pessoas que estão na denominação, que estão enganadas. Tem muitos ali que estão ali por querendo servir de alguma forma. Só que eles não entendem agora. Entendeu? Então, sempre fale, sempre tente ganhar a sua família, porque a nossa família ali que está mais próximo, filhos, quem não tiver filhos convertidos, sempre fala, vai com carinho, vai com amor, os familiares mais próximos, vai com calma, não tenta colocar na cabeça de ninguém, não, porque não é assim que vai ser. Eu sempre bato na mesma tecla, somos seres celestiais, temos que ser exemplo para o resto do povo, entendeu? Você imagina chegar no tribunal do Machia, lá, nós estamos irrepreensíveis, nós vamos julgar. Nós vamos julgar que as pessoas que têm errado. Como é que eu vou julgar uma... Aí eu vou falar assim, olha, você ficou devendo aqui fulano de tal, a pessoa para mim, mas está me devendo R$50. Aí você vai virar e vai assim, uai, não pode, você tem que ser irrepreensível. Entendeu? Porque você vai julgar, a palavra fala, você há de julgar as 12 tribos de Israel e o mundo inteiro. Você está entendendo, irmãos? E isso é muito grande para nós entender isso, né? E a gente vira a folha aí em Timóteo, em Tito. Vamos ler lá em Tito. Tito 2. A gente entender um pouco mais sobre essa questão, como que devemos se comportar nessa terra. Aqui a palavra em Tito 2 e diante é bem grandioso. Depois os irmãos mirem nessas passagens. Tá? Depois os irmãos peguem, sentam, falam assim, ó, deixa eu ler essa passagem aqui, deixa eu entender como é que eu devo me comportar. Olha, eu tenho que ser hospitaleiro, eu tenho que ser competente no ensino. Quer dizer, para mim ser competente no ensino, eu tenho que ser apto a ensinar. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, Tito 2, fala assim, ó, nós abrirei, Tito 2, fala assim, ó, quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina, ó, a doutrina, que aqui está falando velhos, né? Mas vamos falar assim, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, no amor e na perseverança. As mulheres idosas igualmente devem proceder como convém às pessoas santas. Não sejam caluniadoras, nem escravas da bebida excessiva. No nosso caso, bebida nenhuma, né, irmãos?
mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendem com elas a amar seus maridos e filhos, a serem ajuizadas, fiéis e submissas aos seus esposos. Boas donas de casa, as irmãs aí, boas donas de casa, amáveis, a fim de que a palavra de Yahweh não seja difamada. Aí os irmãos que têm a esposa crente também, né? Assim, essa minha esposa aqui tem que ser boa dona de casa. Então, a partir de hoje, eu lavo vasilha nenhuma. Escutou, irmão Helder? Aí você fala assim, a mulher fala assim, vai lavar vasilha. Você tem que me ajudar aqui em casa. Não é porque ela tem que ser uma boa dona de casa que eu tenho que deixar tudo nas costas dela, não. Você pode ajudar a sua esposa. Tô brincando, meu irmão. Mas isso é uma forma de aproximar da esposa, não crente também, né? Você começa a ajudar a fazer os afazeres, entendeu? Não deixa tudo nas costas dele, não. Ainda mais quem tem filho, é muito difícil, não é fácil, entendeu? Eu sei como é que é, entendeu? É muito difícil, não é fácil. Então, aqui é o conselho para as irmãs, entendeu? Trate bem seus maridos, porque para a palavra de Yahweh não ser difamada, porque fica bem claro aqui, para que Yahweh, porque a palavra de Yahweh não seja difamada, entendeu? Continuando assim, exorta igualmente os jovens, para que em tudo sejam criteriosos. Se tu, mesmo modo de belas obras, íntegro, irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. E tá vendo? Satanás ele tem que ficar envergonhado, falar assim, daqueles ali não tem que falar nada, não tem nem que falar o quê? Eles não erram, eles são irrepreensíveis. Quando erra, eles pedem perdão e tentam não errar. Entenderam? E tentam não errar. E é isso que temos que ser. Porque Satanás tem que ficar envergonhado, falar assim, com aqueles ali eu não consigo falar nada, não tem como falar nada. Porque eles são irrepreensíveis, está buscando ser irrepreensível cada dia mais. Continuando, os servos devem ser em tudo obedientes, aqui, presta atenção, os servos devem ser tudo obedientes aos seus mestres, dando-lhes motivo de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova inteira da fidelidade. A fidelidade, irmãos, para nós aqui é a base. O Pai requer de nós a fidelidade. O Pai não quer que você morra. O Pai quer a sua fidelidade, porque somos anjos celestiais. Um pouco da nossa raça foram infiéis. Um pouco não, 2/3 foram infiéis. Então viemos nessa terra aqui para ser fiéis. Por isso que sempre fala, você tem que ser esposa de uma só mulher. Por quê? Porque você não deve ser infiel à sua esposa. Aqui está falando, você deve ser, fala assim, o servo deve ser em tudo obediente aos seus mestres, dando-lhe motivos de alegria, não sendo teimosos, jamais furtando, ao contrário, dando prova da inteira fidelidade, honrando assim em tudo a doutrina de Yahweh, nosso Salvador. Olha que tremendo, está falando aqui de Yahweh, nosso Salvador. Yahweh, nosso Salvador é quem? Yahweh Filho. Yahweh Filho. Vocês entenderam? Você está vendo que tudo se remete à fidelidade? Se remete à fidelidade, continuando aqui, com efeito, a graça de Yahweh se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as doutrinas mundanas. Irmão, eu não posso usar calça jeans, não. Eu na minha igreja que eu ia lá, só podia usar saia e vestido. Isso é doutrina humana, mundana. Irmão, eu não posso usar um boné, não. Doutrina mundana. Irmão, eu não posso fazer aquilo outro que não está na palavra, não. A doutrina é essa, é o que devemos seguir. A doutrina é Timóteo, a doutrina é o livro de Tito. É isso que é a nossa doutrina. Não é doutrina que as pessoas colocam, não. Na minha igreja não pode fazer isso. Aí você pega numa rua, 10 igrejas. Aí vai um fielzinho lá, vai para a igreja. Mas naquela igreja lá é muito radical. Não quero ir lá, não. Aí vai para outra. Não, mas aquela igreja ali já é bem severa. Não. Aí vai para outra. Não, mas aquela igreja ali é muito, muito jovem, só tem jovem. E isso é doutrinas. Uma vai doutrinando, são doutrinas mundanas. Vocês entenderam? Continuando aqui, com efeito, a graça de Yahweh se manifestou para a salvação de todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade,
e as paixões mundanas. E viver neste mundo com autodomínio, justiça e piedade, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso Iau e Salvador Yahshua Mashiach, a qual se entregou a si mesmo por nós, para remir nossos pecados de toda iniquidade, e para purificar um povo que lhe pertence. Olha só, irmãos, aqui fala, Yahshua Mashiach, o qual se entregou a si mesmo por nós, quem aqui está falando da área de Esmirna, para remir de toda iniquidade, todo pecado, e para purificar um povo que lhe pertence. Que povo que lhe pertence? Os filhos dele. Assim, zelosos pela boa obra. Diz-lhe de todas as coisas, exorta-os, repreenda-os com toda a autoridade, ninguém te despreze. Né? A repreensão, irmão, a exortação aqui, ela é sempre bem-vinda para nós, filhos de Yahshua. Não é porque o irmão está me exortando que ele está me humilhando. Não está me humilhando. Ele está falando comigo assim, irmão Shaul, você está errando isso aqui, Agora você conserta isso aqui, agora, você não errar, você se tornar irrepreensível. A exortação é para isso. Não é para me ficar todo tímido, nossa, na frente de toda a igreja foi exortado. Não, isso é motivo de alegria. Eu falei assim, a pessoa que é exortada naquele critério ali, perante toda a igreja, ou no particular, a pessoa vai mudar. Ela vai pensar duas vezes. Entendeu? Continuando aqui, versículo 3 de Tito. Aqui, o teólogo colocou aqui, deveres gerais dos fiéis. Aqui, lembra-lhes de que deve ser submisso aos magistrados, magistrado, anciões, e às autoridades, que deve ser obediente, e estar sempre prontos para qualquer trabalho honesto, de que não devem difamar a ninguém, não devo difamar ninguém, entendeu? Nem andar brigando, mas sejam cavalheiros e delicados para com todos, porque também nós antigamente erramos e éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todas as sortes de paixões e de prazeres, vivendo em malícias, invejas, odiosos e odianos uns aos outros. Mas quando a bondade e o amor de Iau, nosso Salvador, que é Iau Filho, tá vendo que do Novo Testamento para cá, geralmente quando fala Iau, tá falando de Iau Filho. Olha assim, se manifestaram, ele salvou-nos não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque a sua compaixão fomos lavados pelo poder regenerador e renovado pelo Espírito de Yahweh, porque ele ricamente derramou sobre nós, por meio de Yahshua, nosso Salvador, a fim de que fossemos justificados pela graça e tornemos herdeiro da esperança da vida eterna. O que quer dizer aqui, irmão? Que aqueles atos que nós fizemos no passado, agora não devemos fazer novamente. Entendeu? Aqueles atos de difamar o próximo, de odiar. Não existe um filho de Yahshua falando assim, eu odeio aquela pessoa. Isso não existe. Isso não está nesse vocabulário. A gente não odeia ninguém. Mesmo porque nós fizemos parte da criação. E a palavra fala, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principais potestades que habitam nas regiões celestiais. Eu não devo odiar meu irmão só porque ele pensa diferente que eu. Só porque ele pensa que ele está na igreja ali, que está adorando, que nós entendemos que ele está adorando Satanás, só que eu não devo odiar ele. Porque a minha guerra não é com ele. A minha guerra é quando se cumprir Apocalipse 12. E eu subi lá para cima, junto com o nosso general Mical, e lutar e guerrear lá. Porque lá nós vamos irar sem pecar. A palavra fala, né? Ir sem pecar. Nós vamos irar sem pecar. Né? Então, irmãos,
a gente entendeu aqui nessa passagem, que Paulo escreveu para Tito aqui, que a gente sempre temos que lembrar do que nós fomos e tirar daquilo ali, sempre falar assim, olha, eu era daquela forma e hoje eu estou melhor. Só que eu não estou 100% melhor, eu vou melhorar mais. Eu não devo me vangloriar do meu passado. Eu não devo me achar porque eu fiz aquilo ali. Não, não devo fazer isso. Eu devo ter vergonha do meu passado. Porque eu era um ser celestial, nunca deveria ter feito isso. Vocês entenderam? Então, o servo ideal, ele tem que ser dessa forma. Ele tem que agir dessa forma. Né? Vamos abrir lá em Lucas, para a gente entender mais um pouco sobre o servo ideal. Lucas, versículo 13. Acho que é 13 mesmo, deixa eu ver aqui. Lucas 13. Lucas 13. Temos que ser um servo. Um servo que é útil. Um servo útil. Não, primeiro vamos em Lucas 15, irmão. Lucas 17:7. 17:7, perdão. Lucas 17:7. Fala assim, ó. Eu vou ler em uma outra tradução aqui. Pera aí. A tradução Almeida. Lucas 17:7. Diz assim. Deixa eu pegar aqui. Qual de vocês, tendo um servo que estando arando ou cuidando, arando ou cuidando, você lembra que no começo eu falei assim, que estamos arando a terra? Que estamos no processo de tirar os pedregulhos, de arar a terra, trabalhar a terra, né? Assim, qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronta e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito só o que foi lhe ordenado? Assim também, vocês, quando tiveram feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos com o nosso dever, né? O que está falando, irmãos? Falando o seguinte, olha, eu fui destinado a fazer uma missão. Irmão, eu sou um servo. Eu sou um servo e o meu dom é oração. Você é um servo, seu dom é oração? Meu dom é oração. Eu vou só orar. Tá bom, ótimo. Tá bom, vai só orar, tá ótimo. Só que você vai fazer um papel de servo inútil. Por quê? Porque você fez somente o que foi ordenado. Somente o que foi ordenado. Entendeu? A gente sempre tem que fazer, irmãos, a mais do que você imagina. Olha, eu devo orar aqui. Mas eu devo também entregar os panfletos. Vai lá e entrega os panfletos. Mas eu devo ministrar a palavra para alguns irmãos aqui. Vai lá, ministra. Nunca pense assim, eu estou fazendo o meu máximo, eu estou fazendo o que for. Nunca pense assim. Nunca pense assim. Entendeu? Pense assim, eu estou sendo um servo que quero fazer o que foi mandado e mais. E mais. E temos um exemplo disso aqui na Escritura. Em Lucas 13. Vamos lá em Lucas 13. Lucas 13. Olha só, Lucas 13. Fala assim, olha. Aqui nós entendemos já que esse vinhateiro que está referindo aqui, ele é Mical, né? O dono da vinha é Iauxa. E esse vinhateiro é Mical. Os irmãos que estão acompanhando a nossa linha de raciocínio dos estudos já entendeu isso. E quando fala assim, parábola da figueira estéril, contou ainda uma parábola, do próprio Iauxa. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, uma figueira plantada em sua vinha. Veio ele a procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhateiro, vinhateiro mexe com uva, né? O vinhateiro. Há 3 anos que venho buscar frutos nessa figueira, mas não encontro. Corto-a, porque há de tornar a terra infrutífera. Porque há de tornar a terra infrutífera. Ele, porém, respondeu, o vinhateiro respondeu, mestre, deixa ainda esse ano para que eu cabe ao redor dela e coloque adubo. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu cortas. Aí eu falo para você, se esse aqui fosse um servo inútil, sabe o que ele ia falar?
Ô, mestre, tá bom, eu vou cortar ela. É porque eu sou vinhateiro, né? Eu cuido só da vinha, não cuido de figueira. Vocês estão entendendo? Tá vendo a parábola mostrando que esse vinhateiro aqui, que é a representação de Mical, ele é um servo, ele é um bom servo que faz além do que foi mandado, porque ele é um vinhateiro, ele cuida de uva. Ele cuida de uva. Só que tinha uma figueira ali. Se ele fosse um mau servo, um servo inútil, ele podia falar assim, ó, tá bom, mestre, eu vou cortar ela, porque o meu ramo aqui é uva. A uva tá dando demais, olha pra você ver o tanto de uva. Agora, essa figueira, eu não entendo muito de figueira, não. Só que não, ele foi um servo útil. Por que ele foi um servo útil? Porque além do que ele foi feito para fazer, ele está sendo pago para fazer, de certa forma, falando aqui no sentido carnal, que é cuidar das uvas, que é cuidar do vinhateiro ali, ele é o viticultor, cuidar da plantação de uva. Ele falou assim, não, mestre, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu cuidar dela, porque eu não faço só o que foi mandado. Eu não faço só cuidar da uva, deixa eu cuidar dessa figueira também. Eu vou cortar aqui, vou podar, vou aprofundar as raízes, colocar adubo. E se daqui a um ano, se não der fruto, você corta. Isso aqui é um exemplo para nós, irmãos, de um bom servo. É um servo que faz além do que manda. Então, nunca vamos nos confortar, não. De falar assim, ó, eu vou ficar aqui quietinho aqui, né? Vou fazer nada aqui não, né? Não vou entrar no grupo não vou compartilhar a vida dos irmãos não, eu já entendo para mim mesmo, eu já entendi, já está de ótimo tamanho. Nunca devemos ser assim. Sempre devemos ser aquele assim, ó, eu escutei, vi o vídeo, vou compartilhar. Nossa, os irmãos, uma dificuldade de fazer o vídeo, vou colocar um like lá, vou comentar, estudo tremendo, vou fazer um pequeno resumo ali de 4, 5 linhas, só para os irmãos entenderem, ver, assim, ó, ver que eu vi o vídeo, a pessoa que leu o comentário, ver ali que realmente tem irmãos que estão vendo o vídeo todo e estão entendendo aquela palavra. Entendeu? Eu não vou só ver, eu não vou ser um servo que vou só ver o vídeo. Eu vou ver o vídeo, vou comentar, eu vou curtir, vou compartilhar. Porque a sua função é ver o vídeo. A sua função é escutar a palavra. Só que você não vai ser um servo inútil. Você vai ser um servo útil. Vai curtir, vai compartilhar, vai comentar, vai dar joinha para o canal chegar para chegar nos seus irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é assim que devemos andar nesse mundo, né? Se afastando de toda imundície do mundo. Porque Satanás não está preocupado com aqueles de fora, irmãos. Aqueles de fora já está ganho para eles. Já está ganho para eles. E está preocupado em tirar de algum aqui de dentro de alguma forma. Porque para ele isso é troféu. Para ele isso é troféu. Entendeu? Então, ele vai tentar de alguma artimanha tentar. Ele vai tentar, ele não vai conseguir. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. E não vai conseguir que ele vai ficar envergonhado. Você viu que lá em Tito falou? Que vocês têm que ser irrepreensível? Que Satanás não venha falar nada de vocês até que ele seja envergonhado? E é assim que o servo ideal deve andar. Vocês entenderam, irmãos? E a gente tem um entendimento que fazemos parte do exército ali, e a palavra, eu não lembro, eu não marco muito versículo, mas deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Em 2 Timóteo, fala assim, ó, assuma a tua parte do sofrimento como um bom soldado. Como bom soldado. Sabemos que somos o quê? Exército de ar. Em Timóteo 2, 2 Timóteo 2, abre aí, 2 Timóteo 2, 3. Assuma a tua parte de sofrimento como bom soldado de Yahshua Mashiach. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Você está vendo aqui? Se não lutou segundo as regras, um atleta não recebe a tua coroa. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende que eu digo, o mestre dará compreensão em todas as coisas. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, a gente sempre temos que ter um entendimento, né, que devemos ouvir a mensagem do mensageiro e a praticá-la. Ouvir a mensagem dos irmãos que estão trazendo a ministração e praticá-la. Eu não devo só ler ali, eu devo ser irrepreensível e falar comigo assim, mas ser irrepreensível nesse mundo é impossível. Não é. Não é. É difícil, é difícil.
Entendeu? É difícil quando a esposa briga com o marido ali, o marido briga com a esposa ali. Às vezes a gente perde o controle, às vezes a gente fica muito bravo, a gente ira, mas você pede perdão na próxima, fala assim, ó, eu vou ser mais calmo. A esposa está falando muito, você calma, fala assim, deixa ela falar um pouco. No outro dia você vai com calma, meu amor, não é assim, entendeu? Vamos primeiro cuidar aqui de quem está dentro de casa, né? Por isso que a palavra fala lá, cuidar, você tem que cuidar os que estão dentro de casa, seus filhos, cuide de quem está de casa, porque aquele que não consegue administrar a casa, como é que vai administrar a igreja de aula? Entendeu? É difícil, mas agora a gente vai orar de uma forma diferente. Faça a sua oração e fala assim, Pai, pega parte do meu espírito e dá para minha esposa, multiplica para o meu marido, para o meu filho, entendeu? Porque não vai fazer falta para mim. Porque para nós não faz falta, irmãos. Para nós, você sabe que não faz falta, né? Aí quando você pega a parábola do livro de Mateus, a parábola das 5 virgens ali, do livro Anátema, né? Amaldiçoado de Mateus, você vê ali que as 5 virgens prudentes, ela pegou o azeite que representa o espírito, e quando as 5 loucas vieram até ela falou assim, me dá um pouco do teu espírito. Ela falou assim, não, vou dar nada não. Se eu der vocês, eu vou ficar sem. Não repartir no espírito, mostrando tanto que aquele evangelho é amaldiçoado. E quando você pega em números lá, se não me engano, números 11, Moisés pegou do espírito dele, o pai tirou do espírito de Moisés, que é o espírito de Al, né? Faz na pessoa de Moisés, e dividiu entre 70. Aí você acha que Moisés ficou fraquinho? Eu tô fraco agora, eu não consigo nem jejuar mais. Não ficou fraco. Ele ficou mais forte. Porque Josué foi atrás e falou assim, olha, tem 70 aqui profetizando, mas tem 2 profetizando lá atrás, lá fora do arraial. Aí Moisés falou assim, olha, quem me dera se todos profetizassem. Quem me dera se todos tivessem o espírito de alma para profetizarem. Entendeu? Então, irmãos, vamos caminhando, continuando ouvindo a mensagem, ruminando a palavra, tendo entendimento da escritura, que é muito grande. Os irmãos estão chegando agora, vamos com calma, tá? Vamos nos aperfeiçoar primeiro, para depois querer mostrar para alguém alguma coisa. Nos assuntos básicos, tudo bem. Assunto de nome, assunto que você domina, tudo bem. Agora não entra no Mical, não, porque aí a visão aumenta muito e muitas vezes as pessoas vão fazer perguntas que você não vai fazer responder e você vai cair em descrédito. E a palavra fala que não devemos cair em descrédito, devemos dar o bom testemunho. Vocês entenderam? Então, essa palavra é a palavra de hoje, um pouco de doutrina, né? Os irmãos vêm trazer revelação, e eu só vendo irmãos me procurando, perguntando como é que deve agir na terra, como é que deve fazer, porque estavam ouvindo uma vozinha falando que estava muito errado, né? Que Satanás estava falando no ouvido, né? Falando que ele não era digno. Repreende essa vozinha, né? Porque você é digno, porque você é você é a representação de Davi também. Você é segundo o coração de Al. Davi era segundo o coração de Al, mas Davi errou, mas era segundo o coração de Al, mas Davi errou, mas era segundo o coração de Al, mas Davi errou, mas ele era segundo o coração de Al. Entendeu? Ele pegou no erro que ele fez ali e não cometeu mais, se arrependeu, e assim somos nós. Entendeu, irmãos? A irmã Laís levantou a mão, a irmã Laís quer falar alguma coisa? A paz de Alto, irmão. Sim, o irmão, mais cedo aqui a gente estava conversando, né? Eu estava conversando com o irmão Newton, né? Que a gente deve tratar uns outros com amor, carinho, respeito, zelar um para o outro, né? E muito interessante que lá em 1 Timóteo, eu quero que você leia, irmão, 1 Timóteo 5, que fala com o jeito que a gente deve tratar, né? Um aos outros. Eu gosto muito dessa passagem. E eu também comentei com o irmão da passagem lá em Lucas, que a gente não deve só amar quem nos ama, mas também amar aqueles que não nos amam, né? Exatamente. É o que é? 5? 1 Timóteo 5? 1 Timóteo 5. 5 todo? 5 é 1. É o 1 Timóteo 5:1. Aqui vai assim, não repreende duramente o ancião. O ancião aqui está em minúsculo, quer dizer, é um ancião, vamos colocar em qualquer tradução, velho, né? A pessoa assim, que é mais de idade. Não repreendas duramente o ancião, mas
admoestando-se como pai, né? Ele fala assim, repreendendo ele como pai, né? Aos jovens como irmãos, a gente está falando senhoras, né? Mas vamos colocar as pessoas mais velhas como mães, as moças como irmãs, e com toda pureza. Continuar lendo, irmã? Não, irmão, era só até aí mesmo, é porque é muito interessante, irmão, como a gente deve se tratar uns aos outros, né? Amando, né, uns aos outros, né? E, tipo, tendo respeito com os anciões, né? E até com o nosso Mical, com o nosso anjo, né? Tendo respeito com ele como nosso pai, né? Porque ele está com o nome do nosso papai Yaush, ele carrega o nome dele, né? Então, temos que ter todo zelo, todo respeito, todo carinho, todo amor, né? E zelar pelos outros, né? Cuidar. Devemos ver, mas naquela passagem ali, só para entender, está falando de ancião de idade, tá? Não ancião da palavra, mas ali você vê que na passagem que eu li, no versículo ali, que fala assim, para ser submisso à autoridade. E sabemos que Mical foi a autoridade que foi estabelecida pelo pai para nos guiar. Então, sempre com respeito, sempre com amor, né? Sempre com carinho, né? E não só ele, mas sim um com o outro irmão, entendeu? A exortação, muitos irmãos ficam chateados em receber exortação no grupo ou em qualquer lugar, só que entender que exortação é para crescimento, não é para poder difamar a pessoa, para poder constranger a pessoa, e sim para a pessoa crescer, entendeu? Sim, irmão, assim, quando eu vejo, assim, quando eu falo alguma coisa e vocês ensinam, a gente cresce mais ainda, porque aquilo que a gente não sabia, a gente começa a aprender ali, quando vocês falam, não é assim, é desse jeito, então a gente aprende, absorve mais, e a gente vai só crescendo cada vez mais. Vai crescendo, e a gente vai chegar à estatura do perfeito varão. Grato a Yaush, grato a Yaush. Algum irmão tem alguma dúvida, irmãos? Obrigado, irmão. Nada, irmão. Paz Yaush, Moshau. Paz Yaush, Manilton. Então, irmão, eu acho que, irmão, a doutrina, ela é muito importante para que nós possamos melhorar a nossa conduta aqui, né, irmãos? A Exatamente. Doutrina, ela faz com que nós obtenhamos esse conhecimento espiritual que faz a diferença, né, no nosso meio, para que aqueles que também vêm chegando também possam entender essa parte, porque exatamente se faz necessário, né, irmãos? A doutrina, ela é sempre bem-vinda, viu, irmão Shaul? Sempre muito bem-vinda, porque é aí que vem o crescimento também. Né? Exatamente, irmão. A doutrina. Algum irmão tem mais alguma dúvida? Uma pergunta? Pode ser desse tema relacionado, ou às vezes não, desse tema, de outro tema. Algum irmão tem alguma dúvida? Agora é a hora, hein? Eu vou perguntar, irmãos, hein? Oi, irmão Shaul, Paz de Alcha. Paz de Alcha, mano. Eu queria só fazer um comentário, né, um complemento, claro, aí na parte que você falou, a gente perdoar o nosso irmão. Eu vou ler aqui um verso aqui em Lucas 17, verso 5. Em Alcha, ele falou assim, olha, 17, verso 3, correção fraterna. Vai dizer assim, se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. No verso 4, e caso ele peque contra ti 7 vezes por dia, e 7 vezes retornar, dizendo, estou arrependido, tu lhe perdoarás. Então, irmão, sempre que esse verso aqui me chama muita atenção, porque eu vejo esse verso aqui como que Yaucha falando para a gente assim, olha, se você perdoar o seu irmão, você está fazendo um favor não para o seu irmão, mas para você mesmo. Porque quando você perdoa o seu irmão, você está se libertando. Você não está se libertando, e o seu coração não vai ter ódio do seu irmão, não vai ter raiva. Você vai ficar assim, com o coração puro, né, na minha presença. Eu vejo esse verso dessa maneira. Então, quando você falou exatamente, aí, parte, né, que a gente deve perdoar para a gente se libertar, para a gente ficar em paz, né, com o nosso irmão, com o nosso próximo. É só esse comentário. Exatamente, mano. Maravilhoso comentário. Tão tremendo porque
temos que chegar ao pleno conhecimento e temos que ser semelhante ao Pai, né, irmãos? A palavra fala isso, né? Isso. E o Pai, ele veio nessa terra e se sacrificou, né, por pecados que nem era dele, né? Ele não tinha pecado nenhum, né? Então, tipo assim, nós o mínimo que devemos fazer é perdoar o nosso irmão, Isso. né? Perdoar o nosso irmão. Quer falar uma coisa, Miguel? Sim. Teve uma época, logo quando eu estava na denominação, que eu sempre fui muito fervoroso. Muita fé, toda honra e toda glória eu dava para o Papai Eterno, entendeu? Sempre. E aí, às vezes, eu assistia a TV e havia as pessoas se vangloriando das coisas que elas faziam, das coisas que elas tinham, né? E vinha no meu coração, mas você não pode fazer isso, né? Toda honra, toda glória é para o Altíssimo, é para o Papai, né? E a questão também a respeito, aí, como eu acho que a maioria dos irmãos sabe, que eu acabei me separando, faz uns 10 dias que eu estou separado da minha esposa, vim morar em outra cidade, né? Por vários motivos, né? Então, quando eu estava na denominação, eu pedi, né? Fiz oração e pedi para o Pai me mostrar o que ele queria que eu fizesse. E aí eu abri a Bíblia, né? Eu tenho a Bíblia no meu celular, eu estava dirigindo, abri a Bíblia e caiu naquela passagem do Evangelho Anátema, né? Que nós não podemos separar, lá fala, né? Que Deus, né, juntou, homem nenhum separa. Só que daí, o que acontece, meu irmão? Você está falando dessa questão de ter uma mulher só, de ser, né, irrepreensível, né, buscar, né, ser o mais santo possível, né, porque esse é o meu entendimento. Então, eu li a Bíblia, li e falei, não, eu preciso de alguma coisa. E aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 15, está escrito: se o não cristão quer separar-se, o irmão ou irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Yahweh vos chamou. Você entendeu? Então, o que eu fiz? Aquela passagem lá, como o nosso... É 2 Coríntios o quê, não? 2 Coríntios 7,15. Eu estou te tentando explicar um negócio, o que aconteceu comigo, pelo que você ministrou aí agora para a gente, entendeu, meu amado? Tranquilo. Então tá naquele anátema lá que o que Deus, porque lá é Deus, né? Não é o nosso Papai Eterno, né? É Zeus lá, né? Juntou, homem nenhum separa. Só que daí eu lendo a palavra, porque eu fui buscar na palavra, depois que eu tive o entendimento das coisas que aconteceu, toda essa reviravolta, não só comigo, mas com todos os irmãos aí. Aí aqui está escrito, ó, 1 Coríntios 7,15. Se o não cristão, quer dizer, a pessoa que não é cristã, né, quer separar-se, separe-se. O irmão ou irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em paz que Yahweh vos chamou. Né? Então, eu às vezes eu me martirizo muito com relação a isso, porque a minha esposa ela não queria mais, ela faz 1 ano e pouco que eu estou protelando, e é uma situação assim muito ruim na minha casa. E aí eu peguei e me separei. E ela sempre falava, eu sou representante e eu viajo, então ela sempre falava, quando eu arrumava minhas coisas para eu viajar, ela falava, você vai e não volta mais, porque aqui você não é bem-vindo, tal. Mas ela que quis separar, irmão? Foi ela que quis separar, entendeu? Ela que porque ela achava, porque a gente tinha uma vida boa, entendeu? Eu ganho bem, ela ganha bem, nós temos uma casa, né, muito boa, uma vida maravilhosa, né? Tudo a honra, toda a glória para o papai lá, né? Então, nada fiz pelas minhas mãos, foi tudo, glória e honra dele. Sempre eu tive isso comigo, entendeu? Então, ela pegou e não quis mais. Eu fiz mal de sair da minha casa, porque você está falando a questão do ancião,
de ser um homem de uma mulher só, né, de saber exortar os seus filhos, colocar eles no caminho certo. Agora, por exemplo, eu estou longe, apesar que eu já os criei, já estão formados, um se forma esse ano, o outro já se formou e ele passou na Polícia Militar, está fazendo tudo. Então, eu já fiz, né, tudo que eu pude fazer. Só que nessa questão aí eu protelei, mas estava assim... Eu tive que sair de casa, mas ela que não quis mais, eu não queria, entendeu? Tanto é que eu estou sozinho hoje, estou morando num apartamento, esse dia eu não estava falando a respeito que ele estava sofrendo, tal, que estava num apartamento sozinho, que não tinha nada, eu também não tenho nada, eu comprei uma cama ontem, dormi no chão, entendeu? Mas isso aí não é nada para nós, né? Porque esse negócio aqui para nós é passageiro, logo a gente vai estar voltando para casa, eu tenho a sã consciência, a plena consciência disso. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho a respeito disso, você entendeu? Porque você está falando a respeito do ancião, e aí vem essa palavrinha na minha mente, às vezes, será que você realmente é o que você está pensando que é? Você entendeu? O que acontece? A separação, né? Ela nunca é boa vista, né? Sempre que fala de separação, ela sempre dá aquela má impressão, né? Mas quando a separação vem da parte da mulher, irmão, quando ele vem, tipo assim, ó, se fosse você falasse comigo assim, irmão Paulo, eu separei porque eu não quero mais, eu não me sinto bem mais, aí era errado, porque você é o convertido da relação. Mas como é ela que não é a convertida da relação, e ela quis, ela te difama, ela te fala que você está fazendo as coisas erradas, né? Nesse caso, sim, é melhor a separação, né? Por quê? Porque pode acabar, até mesmo você, ainda mais se não é criança, são já mais adultos seus filhos, né? Você já fez o que tiver que fazer, né? E a questão agora é daqui para frente. Daqui para frente você não pode se relacionar mais, entendeu? Você não pode mais se relacionar com mulher nenhuma, vai ter que ficar dessa forma até a redenção, entendeu? Vamos supor, né? Você tirou ela, assim, ó, eu não quero mais casar com ela, né? Mas você não pode ter outra relação, entendeu? Tudo bem, ela não quer mais, né? A culpa não é sua, a culpa é dela, mas perante a lei de Ial, você não pode casar novamente, entendeu? Na verdade, eu não era casado. Até isso eu queria casar no papel, tudo passadinho. Você não era casado? Não, e ela não quis. Então, irmão, aqui, ó, você tá totalmente livre, então. Isso aí é fato. Você não é casado. Entendi, irmãos? Uma pergunta muito sábia. A pessoa não é casada no cartório. A esposa, ela não é crente, não quer saber, a pessoa não quer mais. Aconteceu isso no nosso meio também aqui. O que deve fazer mesmo, se a pessoa não quer casar, vamos supor, você tem uma relação há 15 anos, vocês não são casados, e você conheceu Ial e Austra, e você tem relação com sua esposa, aí você fala para sua esposa assim, olha, nós temos que casar. Aí você fala assim, não quer casar não. Você tem que casar, não quer casar não. Você tem que casar, não quer casar não. Eu falei assim, então vou separar. Não pode ficar junto, porque junto é fornicação, entendeu? Então, irmão, dessa condição você está livre, irmão. Você está livre. Melhor ainda se não é casado no cartório, entendeu? Ela não quis de jeito nenhum, nunca quis, eu sempre quis. Falava bem, vamos casar, a gente precisa casar, a gente precisa colocar as coisas no papéis como tem que ser feito. Ela, não, eu não quero casar. E até os últimos tempos eu falei para ela, vamos casar, porque é isso que às vezes a gente dá brecha para o inimigo, mesmo ela sendo católica, né, a família dela toda sendo católica, eu falando isso, falei, você na sua religião lá, tem que casar, não tem? Por que você não quer casar? Vamos casar, eu preciso, né? Porque eu preciso colocar a minha vida em ordem. Não quero. Entendeu, meu irmão? Então, aí essas coisas vêm muito na minha cabeça. Fala, será que eu fiz a coisa certa? Mas só que muitas vezes que aconteceu certo tipo de coisa, eu pedi orientação para o pai e ele me revelou em sonho, entendeu? Ele sempre fala comigo. Se você não é casado, na verdade, você nunca teve um casamento, né? A verdade é essa, você nunca teve um casamento. Porque o casamento para o pai, ela é ser casado ali no cartório, tem uma oficialização, né? Você estava com sua esposa amaziados, entendeu? Ela era uma mulher, você era um homem e estava ali em constante adulteração, entendeu? Então, essa questão de se separar foi a melhor forma de fazer isso. Se ela não quer casar, o melhor é casar, em primeiro lugar. Irmão, minha esposa, vamos casar? Vão.
Então tá, vai ter briga, vai continuar brigando, vamos brigar, vamos melhorar daqui, você melhora daí, vamos sentar, vamos conversar, tudo bem. Agora fala assim, ó, vamos casar? Não. Vamos casar? Não. Então, ó, tá totalmente livre dessa coisa, entendeu? Desse ato de você pensar assim, ó, será que eu tô certo? É melhor você ter separado do que ter continuado em fornicação e adultério, entendeu? Porque isso também é adultério. Sim. Não, obrigado Entendeu, pela irmãos? Então, Sim. nada. E sempre, irmãos, o melhor é casar, porque lembrando que estamos indo para um quê? Para um casamento. Então não tem como a gente, no final dos tempos, separar, né? Isso até não tem como, né, irmãos? Então, nessa condição, quando vamos supor, se você é amaziado, se você conhece a esposa há 15 anos, tem uma vida de casado, mas não é casado no cartório, né? Não é casado no cartório, onde que se oficializa a questão ali, para IAL você não está casado, você está vivendo no pecado. E temos que consertar isso de uma forma ou de outra, ou casar ou separar. O irmão escolheu a questão de separar, e para ele foi a melhor condição até agora. Ah, sim. Grato a Yalcha, Obrigado. grato a Yal. Irmãos, boa noite, né, para todos aí mais uma vez. Quem estiver cochilando aí, acorda. Aleluia. Quero mandar um alô para o pessoal que está acompanhando a live lá pelo YouTube, né, que o nosso encontro aqui é todos os domingos, às 19h40, nós estamos iniciando, né, que sejam todos bem-vindos, os que entraram. Temos 30 pessoas acompanhando lá, mas os grupos que entraram e saíram lá, para a gente foi uma experiência muito boa, viu, irmãos? Eu agradeço vocês, que vocês também estão ajudando, né, contribuindo para que essa live aconteça, né, com a sua presença, com o seu amor, com a sua oração, né, com o seu carinho, acima de tudo aí para o nosso papai Yalcha, né? E já se não tiver mais nenhuma pergunta, irmãos, nós vamos caminhar para estar encerrando, para que não fique tão longa a live. Ela vai ser replicada lá, quem quiser assistir de novo, ela já está, daqui a pouco estará disponível lá no canal Ensinos de Yal e Yalcha, né? Foi a nossa primeira vez, como eu disse, que a gente fez isso, e pelo visto nós vamos fazer mais vezes, que a aceitação foi muito boa. Grato a Yalcha, grato a Yal, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Você tem mais alguma dúvida? Irmão Saul. Irmão Davi, pode falar, irmão Davi. Pai de Yalcha, meus irmãos. Irmão Saul, a respeito do Partido Pão, irmão. Eu estou sem fazer isso há um bom tempo, porque assim, a minha família não está aceitando, porque eles seguem lá o irmão Romilson, me sabe, né? E assim, eles não conseguiam enxergar a mudança que teve na minha vida e acabou que só eu saí. E o que eu tinha, eu acompanhava assim, vários canais. E quando eu vi os irmãos falando, eu me acordei, na verdade, no dia 26 de abril, que eu estava lá em Sardes, né? Aí, quando aconteceu, eu vi no semblante do irmão Romilson, eu vi algo estranho que eu não via antes. Ele tinha aquele brilho do Espírito do Pai, né? E depois eu fui observando e vi que esse brilho foi desaparecendo. Quando chegou nesse dia 26 de abril, foi que eu vi mesmo de verdade, como testificou. Não, saia. Aí eu não vi mais nada nele que me agradava. Só que eu já tinha acompanhado os vídeos dos irmãos, o irmão Beethoven, o irmão Shaul, e eu já acompanhava os irmãos e testificava tudo que os irmãos falavam. E eu pegava na Bíblia e ia acompanhando. Aí, quando chegou 26 de abril, só bateu aquilo ali, veio só acrescentar na minha vida que eu estava no caminho certo. E aí, de lá para cá, eu não estou fazendo mais, porque eles não querem, entendeu? Irmão, mas você pode fazer o Partido Pão sozinho, irmão. É como o irmão estava falando. Sim, mas assim, irmão, quando eu tento fazer algo, ela é como se estivesse irritando ela. Eu não posso ouvir os vídeos dos irmãos, nem os áudios, que aí ela fica irritada. Agora mesmo ela tá ali me provocando. Ela está participando de uma live com os irmãos lá de Sardes, e aí fica complicado. Aí quando ela vê que eu estou aqui na live, eu não sei se os irmãos estão ouvindo aí, ela louvando lá, porque ela não tem jeito, irmão. Eu estou nessa luta aí, você vai com calma. Irmão. Mas eu estou com muita paciência, porque assim, eu sou paciente, graças ao papai Yalcha, porque ele tem me dado muita paciência. Eu sou aqui de Sergipe, já andei falando com o irmão Beethoven a respeito.
E também, irmão, tá difícil aqui para mim, porque eu tenho 2 filhos e tenho minha esposa, e é os 3 contra mim, eu não posso falar nada. Só que eu sou paciente, eu tô levando naquela, né? O pai tá me Vai dando com graça. calma, vai com calma, Mas porque a gente tem aí, muito tempo ainda. Né? Irmão, eu sei. Assim, eu tô assim, como esse irmão aí que acabou de falar agora, ela já mandou até eu ir embora, irmão. E eu tô me segurando. Mas Só que eu segura não vou até. fazer. Não, segura. Não A vou melhor coisa fazer que tem isso é porque eu segurar. sei que Ainda mais que eu ela é ainda convertida, de uma certa tenho forma, ela é convertida, né? de irmão mesmo. Porque assim, já tentei abrir os olhos, só que o que me convence, o que me deixa mais tranquilo é que, como o irmão falou, todos têm um tempo, né? E eu acho que eu vou esperar esse tempo dela. Pode ser que o tempo dela não chegou ainda, né, irmão? Mas aqui, faz parte do pão sozinho, entendeu? Tem outras Faz coisas que eu seu queria pãozinho falar para não pequenininho. estender muito. Sim. Faz seu pãozinho pequenininho, deixa fazer parte do pão, não. Todos os irmãos, faz parte do pão pelo menos uma vez no mês, pelo menos, nem que seja sozinho, faz parte do pão, entendeu? 15 dias, faz sozinho, faz um pãozinho pequenininho, faz um suquinho, entendeu? Vai pro seu quarto, tranca a porta lá, tira seus 15 minutos lá para meditar, para ler uns salmos, né? Salmos ali, 116, medita ali e tal, faz parte do pão, porque o parte do pão é muito forte, sabe? E o Satanás está usando, né, a sua esposa para poder tirar o seu foco dessa forma, entendeu? Sim. Irmão, agradeço aí pela palavra e também, assim, tem muitas coisas que eu queria colocar aí, mas para não estender muita live, aí fica para a próxima. Para estender muita live. Um abraço. Beleza, aí então, a todos. Um abraço. Irmãos, eu vou fazer uma... Irmão Shaul? Oi, irmão Carlos. Que nem eu não sei emergir ainda, eu posso partir o pão? Posso não, né? Não, você ainda não. Né? A gente vai dar um jeito de imersão. Não preocupa não, que a gente tá mexendo os pauzinhos para fazer essa imersão. Então tá, então. Tá bom? Se algum irmão aí tiver de Goiás aí, entra em contato. Tem que ter uma imersão para fazer lá em Goiás. Ou Brasília. Brasília também é próximo, né? Brasília é próximo aqui. Você vai dar um jeito, irmão. Preocupa não. Os irmãos que não tiver imersão, que não é emergido ainda, me procura no particular que a gente vai dar um jeito de fazer essas imersões. O irmão Shaola? Oi, irmão. Pai de Alcha. Eu queria aqui trazer uma palavra que eu meditei aqui enquanto o irmão falava. Se encontra aí no livro de Lucas, né, capítulo 5. Vou deixar só uns 2, 3 versículos. Os irmãos, se quiser, pode ler inteiro, que entra bem dentro do que o irmão está fazendo. Versículo 14. Se alguém entre vós está, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Yahshua Mashiach. E no final, diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e converter, sabei que aquele que converte o pecador salvará da morte a alma dele e multidão de pecados. Ou seja, nós temos autoridade para orar, né? E tirar os irmãos da situação. Então, todos nós que estamos aqui, né, joelhar pelos irmãos que estão com dificuldade, né? Porque eles saem dessa situação. Não é isso? Verdade, irmão, exatamente. Temos que orar um pelos outros, né? Autoridade dos milhões, né? Exatamente. Ô, irmão Natanael, se você quiser fazer a oração final, então, para poder entregar essa live mais uma vez. Foi maravilhoso, né, irmão? A gente poder estar aí juntos com perguntas e dentro do tema. E vamos... Deixa eu só fechar o microfone aqui do irmão. A gente buscar, né, pelo Espírito do Pai, realmente, para nos convencer do erro, da falha, né, do pecado. Eu, às vezes, até falo dos pecados conscientes e os inconscientes, né, porque é para que a gente possa estar cada dia sendo aprovado, né, e ser irrepreensível, como nós vimos em toda a mensagem aí, tudo caminhando para quê? Ser irrepreensível. Uma vez irrepreensível, as demais coisas serão, como se diz, né, visíveis por aqueles que estão à nossa volta, né, porque as pessoas, ainda esses irmãos que estão sozinhos,
sozinhos, passando dificuldade com a família e tudo, com certeza o exemplo dele, né, o testemunho dele, vai ser tanto para os de dentro como de fora. E a gente crê que pode haver mudança, né, irmãos? Então, eu fico ouvindo aí os testemunhos de casal e tudo, né? Grato a Yalcha, grato a Yal aqui em casa, a nossa família toda está diante de Yal e de Yalcha, mas esses que não estão, a gente fica sentido, mas desejosos que eles possam, num determinado momento, ter a mesma comunhão, né? Então, que o Pai possa agraciar a todos aí, né, dessa forma. Vamos fazer a nossa oração aqui final, inclusive incluindo até isso, né, que foi 2 temas, 2 pessoas aqui hoje, né, falaram de situações parecidas, então, que nessa oração agora a gente possa incluir também isso, tá bom, irmãos? Então, vou fazer a oração aqui, os microfones estão fechados, para a gente estar encerrando a nossa live de hoje aqui, na sala Zoom e lá no YouTube simultaneamente, tá bom? Ó, Yalcha, ó, Yal, ó, Yalcha, ó, Yal, ó, Yalcha, ó, Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, nesta hora, queremos estar encerrando mais uma live na tua presença, papai. Obrigado pela presença de cada um que esteve aqui conosco. Obrigado por ampliar a iniciativa hoje, pai, de levar essa transmissão também ao YouTube, pai, no canal Ensinos de Yal e Yalcha. Pai, tu que controlas, tu que está no controle de tudo, pai. Nós te agradecemos por esse impulso que vem através do teu Espírito. Obrigado por tudo que tem testificado dentro de Filadélfia, pai. A mensagem vinda do mensageiro para Filadélfia, pai, espalhada nos 4 cantos dessa terra, tem sido confirmada no coração de muitos, pai. E é isso que queremos, continuar nessa trilha, pai, para chegarmos aonde temos que chegar, aonde foi preparado para nós, e de lá nunca mais sairemos, pai, que é a Sião celestial, que são os palácios de marfim, ó Pai, é o nosso lugar. Em nome de Yalcha, Pai, que nesta noite tu possa levar paz, levar saúde, levar oportunidade a cada um dos teus filhos, Pai, que estão presentes aqui conosco, extensiva aos seus familiares também, Pai, porque a vida desse, Pai, que é selado, esse que é separado por Ti, Pai, como falamos agora há pouco, ele faz diferença onde ele pisa, ele faz diferença onde ele está, e que essa diferença, Pai, venha quebrantar esses corações duros, Pai, e venha colocar um coração de carne em cada uma dessas vidas, para que ainda nesse tempo oportuno, eles possam ser salvos. Te agradecemos e te damos gratidão, Yalcha, por tudo. Continua a nos guardar debaixo das tuas mãos poderosas. Continua a nos manter neste caminho e nessa trilha, como já falamos. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E hoje, irmãos, vocês que não ouviram o áudio, talvez, da mensagem, nós vamos passar também a falar juntos aqui, Aleluial, que é louvado, adorado seja Yal, ok? Vocês já escutaram a mensagem de hoje, não sei se gravou no finalzinho lá, mas hoje nós já começamos a falar Aleluial, adorado seja Yal. Aí fica para vocês também aí, a partir de hoje, já está incluindo essa fala celestial aí no seu dia a dia, ok? Gratidão eterna aos irmãos e um abraço a todos. Aleluia, irmão. Aleluia. Aleluia, meu amado. Paz de Yalcha a todos os irmãos, uma ótima semana. Boa noite a todos, a paz de Yalcha. Paz de Yalcha a todos. Paz de Yalcha. Paz de Yalcha a todos os irmãos. Paz de Tchau Yalcha. pra todo mundo. Yalcha, irmão. Paz de Tchau, Yalcha. irmão Saúl. Aleluia. Um abraço para todo mundo aí. Aleluia. Paz de Yalcha, irmãos. Paz de Yalcha, irmão. Aleluia. Paz de Yalcha. Mas eu acho, irmão,